Fala, galerinha, tudo bem? Só para irritar João. Fala, espectadores, tudo bem do canal? Bem-vindos. Primeiro, agradecer pelas 40 mil visualizações. Completamos agora. Os brutos vêm crescendo muito bem. Estamos passando no Brasil inteiro, viu, Everton? Tá, ótimo. Isso é importante. Pessoal, hoje é um dia especial. Temos o primeiro convidado, um bruto, de terno e gravata. Conosco. Nunca ninguém veio de terno e gravata aqui nos brutos. Uma pessoa muito importante hoje temos aqui conosco. Hoje vai ser um podcast mais sério. Vamos falar de coisas que estão bombando na mídia, que pediram pra gente falar hoje. Trouxemos aqui uma autoridade, obviamente conosco para falar, uma pessoa que tem peso, mas ele é magro, com certeza. Doutor Diego! Amigo, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Bem-vindo, doutor Diego. Diegão, se apresenta pra gente, por favor. Desculpa, vou chamar de Diegão daqui até o final. Pode ficar à vontade. Se apresenta pra gente, por favor. O senhor é membro da OAB Caruaru, né? Isso, sou advogado criminalista aqui em Caruaru, faço parte da gestão da OAB Caruaru, sou presidente da comissão de prerrogativas aqui de Caruaru, também sou conselheiro da OAB Caruaru, faço parte da ANACRIM, que é a Associação Nacional da Advocacia Criminal, é uma associação que ela hoje é em todo o país, praticamente todo o estado do país, nós temos associados e faço esse trabalho, né, da advocacia criminal também, praticamente em todo o território brasileiro. Bacana, parabéns. Perfeito. E agradecer ao seu esposo por ter liberado ele pra gente, porque a gente sabe que a gente é pau mandado mesmo. No pessoal, você mora aqui em Caruaru mesmo? Moro em Caruaru. Qual é o seu hobby? Rapaz, como a gente já tinha conversado aqui nos bastidores, eu gosto muito de moto. Sim, ele e o João já começaram a falar desde cedo sobre isso. Muito bom. Você tem qual motoca agora na garagem? Ou tá sem motoca agora na No garagem? momento eu tô sem, mas em breve... Rapaz, sério? No momento eu tô sem, mas Qual em é a breve... próxima aquisição, então? Mas tô pensando numa 636, não sei se vocês conhecem, que é da Kawasaki. Sim, sim. É uma moto muito bacana. Quantas cilindradas lá? 636, 636. Ela É uma, ninguém tipo, nada é de moto. custom ou é Não, ela é esportiva. esportiva, né? esportiva, Tem a isso. Vulcan, que é 650, da Kawasaki, muito boa também. Isso. Dirigibilidade excelente, Muito já boa aquela moto. fiz um teste. Cara, que orgulho de você, você Cara, sabe as velho, coisas, velho. Gosto de motoca. Já me entendo de Meu, moto. isso aqui foi meu diploma. Tu o quê? Tu caiu quando era pequenininho Uma aí? queda feia, foi. Porque o Diego comentou com a gente que ele era desde 9 anos, né, Diego? Eu aprendi a pilotar com 9 anos de idade. Cara, a moto é paixão, não tem Liberdade. outras Muito coisas. bom. Ironia, né, mano? O cara é advogado e 9 primeira- anos já montando num... A primeira numa moto que eu pilotei foi aquela da Honda, a Two-Day. Lembra dela? Sei. Que moto é essa, não? Two-Day. Tudo A Today. Isso. Chama Ah, today. Isso. Fala comigo. Today. Two-Day. E o dente preto, vai bem? Você não vai tomar no seu. Vamos começar então a bagaça, que todo mundo tá curioso. Primeiro, piadas sem graças que todo mundo pede. Danilo hoje não pôde estar aqui com a gente. Por que Danilo não veio? Olha, segundo informações, a mulher dele amarrou ele na cama. E eu acho que a gente vai ter que chamar Diegão pra, sei lá, tirar ele de algum lugar específico. Já vamos contratar, doutor Diego. Porque ele veio... Agora uma desculpa esfarrapada, viu, Daniel? A gente vai falar aqui. Porque ele falou que tinha um almoço da tia da esposa dele, ou seja, a tia de segundo grau, na piscina. Mas é almoço, a gravação é agora de manhã, pra quem não sabe. A 9 gente não horas, tá? entendeu muito bem, não. Mas, Almoço enfim. de 9 horas, né? Eu nunca vi, não. Aí ele não tá aqui hoje, mas eu pedi pra ele mandar a pauta dele. Futebol a gente fala depois, mas as piadas sem graças. Inclusive tem um monte de advogado aqui, eu vou falar, mas que eu vou sair preso, mas tudo bem. Vamos lá. Como que os alpinistas se cumprimentam? Como que é? Como é que é? Que merda. O guarda de trânsito para um motorista e diz: Bom dia, senhor. Seu farol traseiro está queimado. 150. O homem responde: Opa, pode trocar, seu guarda. O mecânico queria me cobrar 300. Esse foi preso, né? Esse Pessoal aí- do doutor Diego, isso aí Esse vai. foi sacanagem, velho. Por que o homem invisível recusou uma oferta de emprego? Porque ninguém ia ver ele no trabalho. Quase. Porque ele não se via trabalhando naquilo. Tem uma aqui da Steph, mas não vou fazer não, quero ser preso, porra. Dos advogados, vamos lá.
Dois advogados estão Cuidado aí, saindo do cuidado fórum. aí. Peraí, Diegão. Cuidado aí. Se mantém aí, mano. Dois advogados estão saindo do fórum quando um vira pro outro e diz: Ei, então, vamos tomar uma coisa? Aí o outro prontamente responde: De quem? Vamos de quem? Aí foi pesado. Aí foi pesado. Isso aí vai pra um partido político, hein? Vai pra um partido Vai, político. vai. Um homem sentou em cima de um cachorro. Qual é o nome do filme? 101 Dálmatas. É. Pô, tu tava lendo a pauta? Não. Ele mandou, cara. Então é isso mesmo, Mas 101 dá meu cérebro já tá tão destruído quanto o seu. Beleza, acabou as piadas sem graça de Danilo. Tchau, Danilo. Vamos começar a bagaça, então. Vamos falar, essa semana, o João tava até comentando aqui de manhã, a gente tava também com o doutor falando, porque o Everton chegou atrasado pra variar, que falou que tava comendo com a mulher, que não sei o que lá. Trouxe a tapioca que eu pedi? Não deu tempo, não. Eu fui tirar sangue. Eu, inclusive, quero mandar até um Tira abraço. sangue. Semana de semana passada. Mas Tu tira não deu, sangue não todo deu- sábado, Não, né? mas não deu tempo, não, sábado. Não deu tempo. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí pra doutora Sara, porque eu acho que a mulher tirou umas 20 ampolas aqui de sangue. Eu quase morro lá. Uma doação. Pô, quase foi uma doação. A gente pode mandar prender a enfermeira que fez isso? Doutora Sara, muito obrigado. Caralho, mas você foi fazer tanto exame assim, mano? Pois é, não, me cuido, pô. Tá Tá doente? ruim, velho. Não, me cuido, pô. Por isso que eu vi tu capengando essa semana. Geralmente é nutrólogo que pede muito sangue. Foi ela mesmo. Aí, tá vendo aí? Foi ela mesmo. Acho que ela descobriu alguma coisa em você, Foi, cara. velho. Por Por isso que eu vi tu capengando essa semana aí. Foi. Se arrastando Não é pelos uma cantos doença pálidos. assim que tá correndo no teu corpo todinho? Sim. Não. Terminal. É um cara saudável, porra. Vamos É. fuder. Muita gente que é saudável. tem Tu um tá infarto pálido, no outro velho. Tá dia. ficando verde já. Foi também depois de ter tirado aí 20 litros de sangue. Eu costumo te falar pro pessoal o seguinte, mano. Come 3 kg de torresmo do que corre 3 km. Pois é. Por quê? 3 km força seu coração. Aí você pode morrer no outro dia ou na hora. Os 3 kg de torresmo tu come, tu vai morrer daqui 30 anos, mano. Porque tu tá engordando, o coração vai parando Vai aos poucos. forçar aí outra parte do corpo, né? No banheiro. Tem isso também, né? Vai. Cara, ele tá falando por experiência própria, você tá ligado? Vai comer torresmo, aí 3 quilos só. tu vê. Torreiro. Tá arrombadinho, né? E então, a gente tava conversando um pouquinho antes de começar o pod, galera, que essa semana estreou tanto no Netflix, né, Joãozinho, como no Globoplay. Duas Isso. séries falando da Botkiss, que infelizmente teve aquela tragédia. E Diegão vai conversar com a gente um pouquinho sobre isso. Ele até falou algumas coisas aqui, já que a gente ficou surpreso. De quantas pessoas foram indicadas? Foi 30, mas só 4 que foram indicadas? Pois é, eu acompanho esse caso já tem alguns anos, tá? Acompanho o advogado de um dos acusados, que é o Dr. Jade Marques. Inclusive, fica a sugestão para vocês acompanharem também o Instagram dele. Ele não dá muitas entrevistas na mídia, né? Acho plausível isso. Acho muito bom isso. Da forma que ele traz nas redes sociais dele. E aí, na ótica da defesa, né? Eu acompanho essa parte. Inicialmente a Polícia Civil, ela indiciou mais de 30 pessoas. Sejam elas os bombeiros responsáveis naquela época, né? Por fiscalizar, né, os estabelecimentos comerciais da cidade. Pessoas ligadas à Prefeitura de Santa Maria. Pessoas ligadas ao Ministério Público, certo? No geral, foram mais de 30 pessoas. Só que na denúncia, o Ministério Público apenas denunciou 4 pessoas. Então, assim, há uma discrepância muito grande aí, né, em relação realmente a todas as responsabilidades, né, a necessidade de apurar todas as responsabilidades desse caso concreto. Quantas mortes foram no total, né? 200 e pouco, né? 240, salvo engano. E o motivo foi quando houve um incêndio, o pessoal fechou as saídas, não foi? Pra que evitasse que o pessoal saísse sem pagar as comandas, não foi? Teve algo desse tipo, não foi? Não, sério? Foi isso mesmo? Teve alguma coisa desse tipo. Isso, muito se fala que teve essa situação também, como também teve situação que teve outro laudo técnico também depois, que não tinha saída de emergência visível e suficiente para todas as pessoas. Mas como você comentou, os bombeiros tinham dado... Tinha dado... Isso é uma bronca de validade. projeto, sabe? Isso. Bronca de projeto. Às Exatamente. vezes, doutor, eu trabalho também nessa área de análise, fazendo projeto. Não estou dizendo que foi o caso, eu não posso falar com firmeza sobre a Boate Kiss, mas assim, tem projeto que quando você analisa, está dentro da norma. Uma coisa é o que está no papel. Na hora da construção, às vezes até fazem. Com o decorrer do tempo, será que muita gente modifica, né? Agora, de fato, a saída de emergência, no tempo, sempre se falou que eram bem poucas
para a quantidade de pessoas que tem no ambiente. Isso, e foi devidamente autorizado pela prefeitura, pelo Corpo de Bombeiros, por todos os órgãos responsáveis de fiscalização. Exato. Né? Que isso é Isso que é o mais estranho, né? é o que mais é o mais estranho. E não foi só na Boate Kiss. Existe também outra boate na mesma cidade, que inclusive ela utilizava o mesmo material de espumas, que seria para vamos falar material acústico, em relação à acústica, Acústica. as vibrações sonoras, né? Iria abafar aquela acústica do ambiente. E também era utilizado nessa outra boate e foi dado validade também e no seu funcionamento. Foi liberado alvará de funcionamento, tudo ok. Né? Inclusive, o próprio Jardim Marques fala dessa outra boate, que se ocorresse lá, seria igual ou até pior que a Boate Kiss. Puta merda, sério mesmo? Isso. Ih, caralho, tô esquecendo a responsável agora. Assim, o que é estranho é que os alvarás de funcionamento, eles são liberados todos os anos, né? Pois o quê? O alvará, né? Eles são Isso. liberados anualmente, né? É feita a Em vistoria regra, em deveria. É feita a vistoria de extintores, né? É feita a Isso. vistoria física de todo o ambiente. Perfeito, perfeito. E assim, então, se foi liberado, ao ver, né, de todos, então tinha totais condições de operar daquela forma, né? É o que, em regra, em tese, na verdade, deveria ter Em acontecido. papel, né? Em Na papel, teoria. Na teoria, né? Então, assim, a gente... Isso tudo, né, gerou uma comoção mundial, não só no Brasil, né, esse caso, porque eram jovens. A cidade de Santa Maria ela é conhecida por ser uma cidade universitária, Universitária. né, que acolhia jovens, né, da região, do sul do país, tudo, um sonho de cursar uma faculdade, enfim. E aquelas pessoas, esses jovens estavam num momento de descontração, com os amigos e tudo, e aconteceu uma tragédia dessa, né? E aí, a repercussão, como eu falei, mundial, né? O processo, ele veio nesse longo desses anos se arrastando. No ano passado, dia 1º de dezembro, houve um iniciamento do Tribunal do Júri, onde decorreu por vários dias, né? A sessão do Tribunal do Júri. E, ao final, né, a gente sabe que os acusados foram condenados pelo Conselho de Sentença, né? A uma sentença, ao meu ver, altíssima, por conta que foram denunciados e pronunciados por crime de homicídio simples pelo dolo eventual. Né? O dolo eventual é justamente aquele quando você assume o risco, né, de matar. Muito se fala também do dolo eventual quando uma pessoa ingere bebida alcoólica e passa a dirigir. Né? Então, trouxeram esse dolo eventual para esse caso, né? E o Conselho de Sentença aceitou. Para vocês terem uma ideia, esse processo, eu não conheço os autos, mas o que muito se fala dele é que existe várias e várias nulidades nesse processo. Somente o Dr. Jardim Marques, ele suscitou 13 nulidades ao tribunal. Então, assim, teve aquela situação que o juiz condenou, aplicou a sentença, né, dos acusados, dos réus, e já determinou o cumprimento de pena imediato. E aí os advogados já tinham um alvará preventivo, e depois o ministro do STF, por pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, determinou que os acusados cumprissem a pena, enfim. Foi uma maior discussão em relação a isso. Mas o que muito se fala hoje em relação a esse caso são os documentários, né, que estão sendo transmitidos pela Netflix e pela Globoplay. Né? Uma ótica em relação às famílias, aos amigos, né, dessas pessoas que infelizmente faleceram nessa tragédia. E também uma ótica também relacionada aos próprios acusados em relação à sua responsabilidade, ao seu contraditório, à sua ampla defesa, né? Porque foi um caso que acho que foi o pioneiro no Brasil, assim, numa tragédia desse porte, né? Que a opinião pública, ela repercutiu muito, né? Influenciou muito. Pesou muito. Né? Sobre o que a mídia fez pesou muito. Claro, no começo, claro. né? E assim, esses casos midiáticos, eles são muito, muito complicados, tanto para o acusado como para a defesa. Inclusive, vou fazer uma pergunta pro senhor. Essas duas séries que a gente vai indicar pro pessoal assistir em casa, Sim. elas têm uma ótica realmente, que o senhor comentou, muito voltada do público, mas também teve fatos jornalísticos. Eu acredito que, às vezes, muitas coisas jornalísticas podem até ser escondidas da prerrogativa, da área jurídica, e ser exposta ao público de uma tal maneira que, às vezes,
favoreça, por um lado bom ou ruim, né, seja lá qual for. O senhor acredita que depois dessas séries, elas podem influenciar no judiciário com relação aos processos que estão acontecendo? Sim, na verdade, eu acredito que pode influenciar os próprios jurados, né? O conselho de sentença, que na verdade é a soberania do, do júri popular, né? Quem decide é a sociedade, são os 7 jurados que ali estão e vão decidir se os acusados são culpados ou inocentes, enfim. E com certeza, né, esses documentários, eles levam alguma influência no raciocínio das pessoas, né? A própria mídia em si, ela já modulou, né, alguma orientação nesse sentido, porque para a sociedade, alguém tem que ser responsabilizado. Nesse caso, o Ministério Público ele pode entrar com algum tipo de ação contra os streamings para retirar do ar, de uma forma que seja influenciável? Até poderia sim, de certa forma, até poderia, mas eu acredito que não vai. Não vai. Não vai porque, na verdade, essa ânsia de punibilidade, né, ela já está estagnada nas pessoas, certo? E nesse momento agora dos documentários, eu acredito que isso aí também acaba até aumentando, né? Talvez vá até aumentar esse sentimento, não, alguém tem que ser culpado, ou também, né, por outra ótica, isso vai depender de cada pessoa, de cada telespectador, né? Às vezes você assiste um filme, você tem uma visão, eu assisto o mesmo filme e tenho outra. Perfeito. Né? Um documentário também é a mesma coisa. E a gente espera que realmente as pessoas que muito provavelmente esse júri vai ser anulado, né? A gente espera que as pessoas que irão participar desse conselho de sentença. Por que ele vai ser anulado? Desculpa. Porque houve várias e várias nulidades. O juiz que responsável. São essas 13 que o senhor comentou. Que o doutor. Só de um advogado. Eita porra. Só de um advogado houve o levantamento de 13 nulidades. Então, assim, uma das nulidades foi a questão do sorteio dos jurados, mas é uma questão muito técnica, porque se eu vier explicar, eu vou passar mais, Não preocupe. muito tempo aqui. Mas, assim, o juiz, ele ditou as regras do jogo em relação a isso, entendeu? Então, assim, nulidade absoluta. Naquele momento ali, o povo querendo uma satisfação. Isso. E o receio dele também era que não ocorresse o júri, porque já fazia vários anos, né? O júri só ocorreu 9 anos depois. Então, o receio do juiz era que não ocorresse o júri, né? E aí ele elaborou uma regra que ele mesmo criou para fazer o sorteio dos jurados, enfim. Inclusive, eu tenho uma pergunta. Eu sei que é dever do Estado, né, ele exigir que seja punido, que tenha, enfim, que alguém seja responsabilizado. Há um dado momento em que isso não acontece, pode ocorrer a prescrição do crime, né? Sim. Como já fazem 10 anos, há alguma possibilidade desse crime prescrever e ninguém ir preso? Assim, Os presos já foram. Não, mas assim, realmente há uma divergência dos que foram presos, né? O pessoal atribuiu a outras pessoas. Acho que seria anular o processo e começar outro, não é isso, doutor? Existe essa possibilidade do crime prescrever, ninguém ir preso? Em relação à prescrição, a gente fala que existem marcos no processo, dentro do processo, que conta o tempo de prescrição. Como, por exemplo, oferecimento e recebimento de denúncia, a sentença de pronúncia, que é justamente a sentença no qual o juiz leva os acusados ao júri popular. Então, esses marcos aí, pelo tempo, muito provavelmente não irá ocasionar nenhuma prescrição nesse processo. Perfeito. Entendeu? Se fosse por conta do tempo de condenação, do tempo pelo crime também, são acusados de crime de homicídio. Então, aí, em tese, teria aí 20 anos para prescrever, de um lapso temporal para outro. 20 anos. 20 anos. Ah. Mas aí, esse período de 20 anos, ele, como eu falei, existe marcos dentro do processo que interrompem esses prazos. Ou recomeça. E aí pode recomeçar novamente. Vai ser eterno, então. Entendeu? Eu acredito, até uma opinião pessoal, eu acredito que essa série, nesse momento, foi pra... Porque como se passou já 10 anos e o pessoal ainda espera uma resposta da justiça, né, em relação aos culpados do acontecido, eu acredito que até essa série foi uma coisa para poder
dar um relembrar o pessoal, né? Dar um Foi choque. puramente assim, ó, marketing, pessoal. porque você completou 10 anos. Você sempre usa essas marcas de 5, Isso. 10, 30, Essas 20 datas. anos como marqueteiro pra você ativar Isso. no público. Então, 10 anos de Boate Kiss. Pois é, porque até então, de repente, virou só o que o pessoal fala agora, né? Falando de streaming. Passei a dessa semana inteira o série. pessoal comentando, isso que é muito forte. Não. Eu confesso que eu não assisti ainda. Não. Não, Doutor eu cheguei Diego. em casa cansado essa semana e... Juliana, vamos assistir. Juliana, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Ela assistiu e você ficou dormindo. Ela assistiu, eu dormi. Doutor Diego, e em relação aos condenados, quem foram os condenados? Olha, os condenados foram proprietários, né, Do proprietário estabelecimento. da Boate Kiss. Tem pessoas da banda, inclusive dentro dessas 4 pessoas tem um da banda. Tem um fogueteiro, É um bluster. o cara que que trabalhava, que era empregado e foi ordenado, vamos dizer assim, né, para soltar aqueles fogos ali, enfim. São pessoas assim que, ao meu ver, não teria essa responsabilidade toda que o Ministério Público aponta. A banda também, não sabe? A banda foi condenada. Teve Integrantes? integrantes da banda. Isso. Porque a banda foi que fez a pirotecnia, não fez? Isso. É porque você soltar fogos dentro de um ambiente daquele, num ambiente Alguém fechado. permitiu, pô. Mas assim, é falta de Foi conhecimento fogos técnico. ou foi aquela chuva? Não, foi aqueles foguetes, né, que saem. É isso mesmo. Vulcão, aquele. Vulcão. Eles Ah, alegaram isso. que já tinham feito outras vezes dentro do lugar. Quando eu tava É acompanhando. aquela história, né? O Já errado, tava o errado, acontecendo, é. quando tá dando certo, vai, Vamos né? continuar. Mas no dia que Isso dá aí uma é bronca bronca. é desse Do acidente do nível. trabalho. Mas assim, ao meu Foi ver, excesso de confiança. a pessoa que acendeu lá é falta de conhecimento técnico, não é? Sim, assim, ele não conhecia do local, daquele material. Aqui tem um material de espuma que se esse, Ninguém sabe se é autoextinguível ou se é entendeu? combustível. Se é a prova de realmente de fogo, vamos falar assim, né? Se é resistível a isso, enfim. Ele não tinha esse conhecimento e foi determinado que ele fizesse aquele trabalho, ele Sim, acendeu, como ele fazia em todo o show da banda, claro. Uhum. né? Infelizmente aconteceu essa tragédia toda. Então fica aí pra vocês em casa, a gente vai tocar um pouco mais outro assunto agora, mas fica pra vocês a dica em casa, assistam as séries. Eu confesso que não assisti ainda. Também não. Eu iria assistir. Mas o que a gente falou aqui na mesa agora é bem importante para entender um pouquinho daqui como tá finalizando esse processo. Eu acredito que finaliza daqui a um ano ou agora. Olha, eu acredito que esse ano acho que vai ser reconhecida alguma nulidade nesse processo. Isso é fato, eu acredito que vai ser reconhecida Vou alguma pedir pra Danilo nulidade. ficar te enchendo o saco. A hora que aparecer a Irão- atividade, tu avisa a gente. E irão ser submetidos a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. Né? E aí eu espero que realmente o júri, o conselho de sentença entenda, né, que se houve o dolo eventual ou não, né, nesse caso, ou se realmente aqueles réus eles são teve responsabilidade, né, direta nessa tragédia, né, que vitimou aí mais de 240 pessoas. Doutor, se eu falar de dólar eventual, aquela pessoa que é idoso, que sabe que dorme no volante, é gordo, não. E quando vai pra Petrolina, sabe que vai dormir no volante e acredita que o carro vai levar ele sozinho, e se acontecer algum acidente, ele matar algum animal na pista, ele passa por algum processo? Olha, veja só, isso aí vai ficar. São Esse exemplo é um exemplo bem ilustrativo, né? Foi com ele, foi. Não, ele faz direto. Quando ele comprou, Foi uma vez uma cochilada que eu dei, mas Cujo, parei. toda vez que você vai pra Petrolina, você fala assim, mano, cochilei aqui no volante. Não pegar aquela reta ali do Pra Petrolina ele dorme essa porra toda. ele comprou um carro que tem o assistente de faixa, pro carro não sair da faixa. Aí comprou o piloto automático, pensando ele que o piloto automático ia levar ele. Se tiver um dado até- eventual um processo, o mecânico não é de fábrica. Ele tava dizendo- instalou ali na Praça do Rosário com champião. Mentira é boa quando eu Ele conto. ainda perguntou se queria reto ou torto direito com o farol do carro, mano. E aí ele instalou o bagulho Ele do tava carro. dizendo que o piloto automático era muito bom. Sério, eu dormi aqui na rodoviária e acordei Em Petrolina. Petrolina. É brincadeira, Diego, mas querer. Eu acho que ele tem que comprar um Tesla, né? Mano. Só falta um detalhe. 1,5 milhão tu compra, pô. Vamos levando isso adiante. Outro anúncio que veio, a gente comentou até no outro episódio, doutor, que foi o caso do Daniel Alves. Sim. Que também muita gente perguntou pra gente essa semana se a gente poderia falar mais. Só dar uma dica.
que eu sempre falo isso no começo? Eu falei, primeiro, depois você pede pro pessoal se inscrever no canal. Que você pede direitinho, falaram que eu não sei pedir, não. Claro. Mas foi pra falar sobre o Daniel Alves. E como eu falo aqui no começo que eu esqueci agora, foi o seguinte, aqui cada um tem sua opinião. O doutor tem a dele, o Diegão tem a dele, Anão, Everton, eu. Então, se você se incomodou com a opinião de alguém e você discorda, você pode procurar a pessoa e conversar diretamente com ela. Não venham julgar a gente, porque eu já deixo isso bem claro, beleza? E se você quiser mandar e-mail, manda, mas eu não respondo. Vamos lá. Daniel Alves. A gente acompanhou, então, aí semana passada, a gente deu um pouco do insight do caso, falando que ele tinha sido preso por fato sexual sem consenso, que foi... Posso usar a palavra estupro, Diego? Sim. Pô, estupro. Que aconteceu numa boate lá na Espanha, para quem não está acompanhando. Acho muito difícil alguém que não está acompanhando isso. E a gente teve uma reviravolta aí no caso, essa semana, que ela realmente, a advogada dela entrou na parada e mencionou que ela não queria nada de dinheiro. Ela tem uma vida boa lá na Espanha, né? Parece que sim. E ela só queria realmente a punição do estuprador, no caso do Daniel Alves. E teve aí a dimensão de outras notícias, que foi o corpo de delito, que foi apresentado à imprensa. E o Dr. Diego estava passando aqui pra gente umas coisas antes disso a explodir na mídia, que foi meio que uma arapuca que marcaram com ele e tal. E, assim, o cara tá errado, minha opinião. Eu acho que o cara cometeu crime, ele tem que pagar. Mas o Diego vai explicar pra gente como é que foi isso antes, pra você que não sabe, que tá em casa, a gente vai trazer isso talvez em primeira mão pra muita gente que não sabe isso. Inclusive a informação aqui é melhor do que certos jornais, tá? Ah, com certeza, velho. Aqui a notícia é bruta mesmo, velho. Bom, inicialmente a gente tem que pensar o seguinte. Todas as pessoas que são acusadas de qualquer crime que seja, do menor potencial ofensivo ao maior, elas devem procurar um advogado criminalista. E isso não foi feito pelo Daniel Alves. Depois de uma acusação séria, que é uma acusação de estupro, o que foi que ele fez? Deu declaração dizendo que não conhecia a vítima, que isso, que aquilo. E isso posteriormente, né, com os indícios que a polícia tinha, né, isso foi claramente contrariado com a versão apresentada pela vítima e com aqueles indícios e provas que já tinha sido colhido. Então vejam a importância que é, né, qualquer acusação de qualquer crime que seja, de contratação, de procurar um advogado criminal, né, para resguardar a sua defesa, né, a sua versão dos fatos e não ocorrer, né, na verdade, o que ocorreu com o próprio Daniel Alves. E aí, partindo disso, como eu falei, ele fez uma declaração, né, alegando que não conhecia a vítima. A vítima alega que foi estuprada por ele dentro de um banheiro de uma boate na Espanha. E aí, posteriormente, né, ele é convidado pela polícia. Né, a polícia ela soltou algumas informações depois dessa declaração do Daniel, dizendo à imprensa que realmente não tinha indícios suficientes que houve qualquer crime de estupro, né, por parte do Daniel. Desculpa, que a gente estava conversando antes de começar a gravar. Ele mandou um depoimento. Isso. Ele gravou no México um depoimento onde ele joga lá pra polícia na Espanha falando sobre a acusação. Não, ele gravou um depoimento pra imprensa. Ah, diretamente pra imprensa? Pra imprensa, dizendo que não conhecia aquela moça, né, a vítima, que desconhecia qualquer fato nesse sentido, né, que nunca nem tinha visto. Resumindo, foi isso. E aí a polícia, não, alguma coisa errada tem, porque já tinha filmagens, né? Ou seja, ele cutucou, né? Sim. E aí faltou depois, uma instrução, né, doutor? Pois faltou justamente o que eu falei de início, uma instrução do advogado, né, para que realmente orientasse ele nesse sentido. E aí a polícia, depois que já tinha os indícios, aquelas provas todas, informou a imprensa que ele não tinha cometido, em tese não teria crime nenhum, e convidou mesmo para uma conversa informal, né, na Espanha. E aí qual foi... isso foi a grande jogada da polícia para atrair o Daniel Alves para dentro da Espanha, né? Chegando lá, ele foi ouvido por uma juíza e com a polícia também, né? E aí... Nesse momento ele já tinha um advogado com ele, o senhor sabe? Aí nesse momento ele levou uma advogada que também... Qualquer. De vara de família, sei lá, qualquer coisa. Um exemplo, ele levou uma advogada... Representação dele. Isso. E a partir de então, ele foi ouvido pela polícia e uma juíza na Espanha. E aí, nesse momento, foi apresentado esses indícios,
né, as provas que já tinham sido colhidas, tudo. E aí ele mudou a versão. Né, dizendo que realmente conhecia, mas isso que não tinha acontecido nada. E diante daquela situação toda, né, e aí entra um terceiro motivo também, que foi a questão da possibilidade da não extradição dele, né, que nós tivemos já um caso desse que foi inclusive com o Robinho na Itália. Sim. E aí, depois disso, né, a justiça espanhola já estava, né, com essa visão, porque se ele saísse da Espanha, o Brasil não tem acordo de extradição com a Espanha, não poderia ser extraditado. E aí foi que eles fizeram, foi decretada a prisão dele, né? Com esse receio dele sair da Espanha e não voltar mais, e não ser julgado pela justiça espanhola da forma que deveria ser, né? E diante dos fatos também, dos indícios de autoria, de materialidade, foi decretada a prisão dele, a prisão preventiva, né? Hoje ele se encontra preso numa penitenciária espanhola, aguardando julgamento. O processo na Espanha, nesse tipo de caso, geralmente leva em torno de 1 ano, tá? Geralmente leva em torno de 1 ano. Mas eu acredito que não vai, acho que no máximo até junho a gente já vai ter algum desfecho desse caso aí em relação ao julgamento. Por conta de ser ele. Por conta de... Tem muita gente pegando pesado. Justamente, porque na verdade a justiça espanhola e a mídia tá trazendo isso como um marco, né, de crime sexual na Espanha. Isso vai ser um marco, né, para a justiça espanhola, esse caso do Daniel Alves. Então eles querem realmente apurar da forma correta, né, querem realmente punir se realmente esse fato de estupro, esse crime realmente tem acontecido. E aí a vítima, todas as declarações delas até o momento, até então, né, coincidem com os outros indícios, seja filmagens, testemunhas que estavam na boate. Teve um policial que chegou ao local no momento, que a câmera também do policial registrou o momento que ela estava nervosa, enfim. Porém, eu acabo de receber uma notícia, né, que saiu um laudo também, acho que de ontem para hoje, no qual informa que houve beijo consensual entre as partes. Ou que não seja consensual, mas que houve beijo. Sim. E ela, nas declarações, ela fala que não teve beijo. Então, acaba também se contradizendo, enfim. A gente está falando aqui por alto, por notícias que são vinculadas pela mídia espanhola, pela mídia brasileira, mas esses detalhes realmente a gente não tem acesso, né? Doutor, então, se confirmando isso aí, esse novo laudo que logicamente vai ter desdobramento, o que é que modifica isso no processo? olha, o que pode modificar é a questão da credibilidade da versão dela apenas, né? Se retira alguma credibilidade ou se permanece a mesma credibilidade da versão trazida pela vítima, né? Porque realmente a gente sabe que nesse tipo de crime não existe testemunha, né? Nesse tipo de crime não existe testemunha. Então, realmente, tem que se dar uma credibilidade à palavra da vítima, porém, deve se andar essas declarações juntamente ser comparada com outros indícios, com outras provas, como na própria boatinha, câmeras, testemunhas, né, se viram algum movimento, quando ela entrou no banheiro, quando ela saiu, né, a forma que ela estava, enfim. Se houve algum tipo de relação entre os dois antes de entrar no banheiro, tipo, se eles estavam juntos, se foi forçado, enfim. Todos esses questionamentos aí a gente está falando e supondo, né, sem ter acesso aos autos, claro, mas que com certeza isso vai ser levado em consideração, né, no julgamento desse caso. Perfeito. O que é impressionante, né? É a capacidade desses caras de fazer merda, né? Porque já teve vários casos aí, né? Teve o caso do Neymar, teve o caso do Robinho, né? Teve esse caso agora. Teve o goleiro Bruno. Não é? Os caras têm uma imensa capacidade de fazer merda. Aquele do Neymar foi o que a mina gravou, né? Foi isso. Que ela dava uns tapas nele, Ali parece que foi um teatro arretado. Não, ali claro que foi uma forma de extorsão. Isso. Né? Ali ficou bem claro. Nesse Mas caso, o que realmente, pelo fato de ter sido uma encenação ou não, mas assim, o que me chama a atenção é esses caras que são pessoas públicas, né? Eles se envolvem de tal maneira que, bicho, acaba com a carreira deles dessa forma. ô doutor Diego, aproveitando aqui o que o Everton falou, aí nesse caso aí, quando
a comprovação de que a vítima mentiu. Como se reverte aí esse processo? Não, aí veja só, vale esclarecer que a vítima, segundo a advogada dela, Não no caso aí do Daniel, mas nesse caso aí que acho que houve uma armação Neymar, lá para o Neymar e tal. Eu não sei nem como foi que ficou o desfecho disso aí. ele não foi indiciado, né? O procedimento, a investigação não foi, ele não Levado resultou em adiante. indiciamento, né? Posteriormente foi requerido o arquivamento pelo Ministério Público e não teve mais nenhuma discussão em relação a isso. E é porque ele claramente ficou muito nítido, né? Que foi uma tentativa, né? Daquela menina, acho que é Nájila o nome dela. Não foi isso? De tentar, né? Retirar de alguma forma algum provento financeiro do Neymar. Isso ele ficou. Se bem que Não, assim, não, ele, não, mas ele não, poderia, não, ele poderia acionar a justiça. Pronto, é isso. Ele Então, poderia, nesse caso mas aí, ele se negou. Ele se negou na Isso. época que ele poderia se negou. levar adiante até para Por denunciação caluniosa. caluniosa. Isso. Mas ele não quis levar à frente aí o Eu Caso, acho que exatamente. deveria. Pois é, até para ficar, Para ficar. Exato. registrado e ficar de exemplo, né? Exato. Sabe aquilo que você conversou antes que pra homem é difícil hoje? Não deixa de ser um comentário machista, mas fala pro pessoal, pro pessoal não, que tá em antes- casa, o que você comentou. Tá, antes de entrar Porque a no gente tem ar público aqui, né? masculino também. Como a gente Exato. deve agir, se a gente... Exato, assim, o que a gente estava comentando é que não leve pelo lado machista, o comentário machista, né? Mas assim, para o homem é uma situação um pouco complicada, tem que ter muito cuidado, porque se você se envolve amorosamente com a mulher, Deixa eu só explicar por isso que eu tô aqui. Porque a gente tá falando do caso do Neymar Isso. que aconteceu, tá? exato. Se você se envolve amorosamente com a mulher e né, nesse envolvimento há sexo consensual, né? E no outro dia ela por algum motivo ela for na delegacia e prestar uma queixa de estupro, você vai preso. Entendeu? Mesmo que aquele ato ele foi consensual naquele momento, mas no outro dia, ou alguma hora depois, se ela for na delegacia e for feito um exame, foi constatado que houve relação sexual, você vai preso. Numa situação dessa, como é que você prova que aquilo não foi uma agressão? Justamente o que eu já tinha falado, né? A palavra da vítima nesses casos, ela deve ser, ter uma contundência muito grande. Perfeito, é isso Né? mesmo. Porém, ela também deve ser aliado a outros indícios e meios de provas, tá? Por exemplo, saiu com uma moça ou ela foi ao seu apartamento. Provavelmente seu apartamento, no seu prédio, tem algumas câmeras de funcionamento. Ela chegou lá livre, espontânea vontade. Ela saiu também livre, espontânea vontade, sorrindo, feliz. Então isso demonstra talvez que não houve qualquer violência sexual. Talvez, estou dando um exemplo, tá? Tá perfeito. E, enfim, deve ser, né, deve andar justamente o depoimento da vítima, né, que talvez seja a prova mais importante, né, a declaração mais importante dentro do processo, com detalhes, riqueza de detalhes, tudo, a forma que foi ocorrido o fato, o ato. Porém, também deve ser analisado outros indícios, né, outros indícios também e provas, né, que devem caminhar em conjunto com essas declarações. Eu estava tendo café hoje da manhã e eu estava vendo algumas notícias, porque esse pessoal da lacração toma logo conta, né? Aí eu vi um monte de postagem dizendo, não, eu acredito na vítima, porque muita gente fala, mas ela foi lá porque ela quis, tal. Aí Todo mundo é juiz, né? O pessoal fica dizendo, estão querendo criminalizar a vítima, mas eu não enxergo dessa forma. Não. Não enxergo dessa forma. Cara, o processo tá aí. Eu acredito que isso é muito. Essa velocidade do povo julgar é grande. Tá aí, o processo corre, tem testemunha. Quantas pessoas não são ouvidas? É isso. Quantas câmeras, os artefatos que tem para fazer Isso. compor o processo leva tempo, um estudo. Aí o cara chega. São julgamentos aí que, na verdade, o povo Isso. aproveita do livre-arbítrio Essa turma que da tem para lacração. detonar os outros, para julgar todo mundo. Essa é a turma da lacração. Os juízes no Brasil É o juiz de aumentaram, Instagram. os juízes de Instagram, de Facebook, É, de de rede Facebook. social, É verdade. né? Entendeu? Enfim. Ele fica falando. Até mas chega assim, a ser irresponsável. Irresponsável. Até pra gente, né, que nós somos operadores do direito, até numa situação feita do Daniel Alves, a gente tem que se conter um pouco nos nossos comentários e tudo, porque a gente não conhece dos autos do processo.
A gente Isso está aí. comentando o que a mídia está veiculando. Entendeu? Então, assim, perfeito. eu não posso fazer nenhum juízo de valor. Ah, a vítima, ela tem razão. A Daniel Alves está sendo vítima de uma calúnia. Eu não posso fazer isso. Né? A justiça, ela vai apurar, ela vai terminar de investigar, ela vai apurar e vai julgar. Isso aí. E até uma coisa que a gente estava comentando, né? Que mesmo que em algum momento houve alguma. Ela beijou ele com total. Como eu posso dizer? Consensual. Consensual, mas dado o momento que ela diga não quero mais, então aí isso tem que ser respeitado. Aí sim, Ah, isso tem que ser respeitado, porque Isso. aí creio que caracteriza Com um certeza, estupro. com certeza. Ela poderia até estar na boate com ele, ter ficado com ele naquele momento em público. E aí poderia, inclusive, ter ido ao banheiro com ele, né, de forma consensual, mas chegou no banheiro, ela não quis. E aí, se ele insistiu, se ele foi de forma violenta, com abuso de força, tudo, aí realmente houve crime. Claro, a gente não tá aqui, não quer que participando não, a gente quer que a verdade seja esclarecida e que realmente Perfeito. se ele tem culpa, que ele pague realmente até para servir de exemplo, até para esses bandos de jogador que tem aqui no Brasil, porque aqui no Brasil existe muito isso, né? Os caras gostam de farra. Aqui existe e a você lei, pode fazer o que mas quer. assim, diferente de outros países, né? Tem deles que são mais contundentes, que entram valendo, como o caso do Robinho na Itália, né? E Isso. agora o do Daniel Alves. Nossa Constituição é falha, Diegão? Olha, eu não acho que a nossa Constituição não é que é falha, não. Eu não acho isso. Eu acho que o que falta Falha é o mesmo... cumprimento, né? Eu ia falar isso agora. Falha é o cumprimento. Na verdade, todas as leis brasileiras, elas não são cumpridas na integralidade. Como, por exemplo, eu milito nessa área, a lei de execuções penais. A lei de execuções penais, ela não acho que ela não é cumprida nem um terço do que ela determina. Verdade. Caramba. Entendeu? Então, assim, é muito difícil no Brasil e a gente tem esse costume de quê? De elaborar novas leis, talvez até mais rigorosas, né? Vai Para que não resolve. Não, você não cumpriu nem aquela anterior, né? Aí vai elaborar uma lei mais rigorosa e também você não vai conseguir cumprir. Por exemplo, vou citar um exemplo. Em 2007, março de 2007, entrou a lei que disciplinava a questão dos crimes hediondos, né, que modificou inclusive a lei de execuções penais em relação à progressão para cometimento de crimes hediondos. Antigamente, quem cometia um homicídio, por exemplo, era condenado a 20 anos. No fechado, só cumpriria um sexto da pena e aí iria progredir de regime, certo? Hoje em dia, inclusive depois de 2007 houve até uma mudança com o pacote anticrime também, né? Mas em 2007 teve esse marco que passou a ser necessário o cumprimento de 2/5 para a progressão. Aí eu pergunto, em 2007, a lei ela ficou mais rígida, né? Os números de 2007 de homicídios para hoje aumentaram ou diminuíram no Brasil? Eles aumentaram, né? Com a lei mais rígida, Viu que não deu resultado, né? entendeu? Aí depois disso não tem o resultado, mas veio o pacote anticrime ainda fazendo o quê? Modificando e ainda dificultando ainda mais, né, a punibilidade, aumentando a punibilidade, na verdade, para quem cometesse esse tipo de crime. Será que vai resolver? Né, a gente fica nesse questionamento. A gente já tem um histórico e prova que isso não foi suficiente para resolver a situação. Né? Então a gente tem esse histórico de descumprimento de lei, né, de não seguir, na verdade, né, os códigos pátrios, principalmente iniciando com a Constituição Federal. Você falou até de Alexandre de Moraes, e a gente também vai entrar daqui a pouco nesse assunto, né? Mas eu acho que Alexandre de Moraes, em muitas decisões dele, eu considero arbitrárias, tá? Mas em outras eu acho necessárias, achei que foram necessárias na verdade, entendeu? Então, assim, mas são coisas que tá dentro do direito, né? Se existe alguma ilegalidade, há recursos e ferramentas para se recorrer, para modificar aquilo. Enfim. Basicamente isso. Tempo é as provas. Mas em relação, voltando, só para finalizar o caso do Daniel Alves, assim, eu espero realmente que a justiça espanhola ela é muito rígida nesse tipo de crime, né? Mas diferentemente do Brasil, eles têm a preocupação, quando existe um réu preso, né, de processar, de apurar aquilo realmente, e julgar aquela pessoa, né, para dar um desfecho no caso. E como eu falei, acredito que o caso do Daniel Alves vai ser um marco,
para a justiça espanhola em relação a esse tipo de crime, entendeu? E vai ficar também de exemplo também para todo o mundo, né? Porque Daniel Alves é o jogador mais vitorioso na história do mundo. É o jogador que detém mais títulos na É história verdade. do Isso, mundo, exatamente. né? Então, assim, Tá 1 ou 2 na frente do Messi, né? Baiano, Do lá de Liverpool. Juazeiro. pois é. Então, assim, um cara que ganhou tudo no mundo. Um cara milionário, né? E aí você entra naquele assunto que você estava falando. Isso é de costume do jogador brasileiro fazer o que quer, realmente. Porque o jogador brasileiro, ele não está acostumado de poucos anos mudar a sua vida. A Você cultura, vê né? a cultura. Você vê, a maioria desses jogadores passaram fome. Muitos deles passaram necessidade, fome, jogava descalço. Aí vai para um clube, aí começa tal, com 2, 3 anos, como esse menino agora do Palmeiras, esqueci o nome dele agora, 16 Hendrick. anos, O Hendrick. Real Madrid. 16 anos, já tá vendido pro Real Madrid. Há 2 anos atrás, ele tá É, fazendo o quê? Não tem maturidade. Não tem nada, entendeu? Então, assim, tem que ter um trabalho muito forte, verdade. psicológico. Verdade. Porque e o trabalho psicológico que fala, ele não deve ser para remediar, não, ele deve ser para prevenir. A gente tem um costume de quando eu sou Só psicólogo procurar quando tá no arrebentado. extremo. No extremo, o cara já fez muita besteira, já falou muita besteira, né? Já desfez amizades, né? Já não fala com um familiar, entendeu? Já não liga mais pra vida. Aí você vai procurar ajuda, não é? A prevenção. Não é. É A gente verdade. tem que trabalhar em cima disso. A gente pode tirar até como exemplo aí o próprio o Cristiano Ronaldo, o Messi, né? Você vê que são caras que eles não estão assim na mídia atrelado a algo negativo, né? Isso. Você vê que os caras são família e tal. Ainda teve até um caso ainda com o Cristiano, Isso. mas também não avançou, né? Não foi Isso. constatado, não Isso. teve provas, né? Então, assim, realmente não tem. O jogador brasileiro, como você falou, né? Não tem, o pessoal não tem uma base familiar, às vezes, muito boa, e o cara começa a ganhar muito dinheiro e acaba que vem amizades, enfim, aquela coisa que a gente já conhece, né? Então, assim, esse mundo do errado, vamos dizer assim, oferece muita coisa, né? Então, se a pessoa realmente não tiver uma boa Fugindo um pouco cabeça... desse assunto de futebol, quem eu tenho muito medo de acontecer isso é aquele luva de pedreiro, aquele menino. É que nem o doutor falou, ele é um cara novo, ele tava sendo mal assessorado por um cara. Isso. O cara vivia já na night, o moleque tem 17 anos, 18 Acho que anos. uns 18 anos já. Influencer ganhando, era pra ganhar coisa de 1 milhão por mês, estavam dando pra ele 50 mil reais, enfim, ele não sabia o que tava fazendo, entrou até um processo depois contra o antigo empresário dele, Isso. entrou com um processo contra ele, mas ele começou a participar de vídeo que tinha garota de programa, que tinha atriz pornô, que depois descobriu também que tinha um MC, não sei o que lá, que o cara foi preso no Rio de Janeiro com um negócio de droga. Ou seja, o cara tava já entrando num mundo Pois que é. Não e era o os dele, pais deles totalmente humildes, não Pois é. sabiam de nada, moravam numa casa humilde. São leigos, Então, o cara não tem, não é que ele não tem base familiar, ele tem base familiar pra educação que ele nasceu onde Sim, ele morava. sim, A partir do momento sim. que ele vai pro mundão, aí eu vou até falar um negócio que eu acho legal. Eu teria um advogado criminalista do meu lado, como amigo, ou como empresário, ou alguma coisa do tipo, pra saber o que eu tô fazendo na minha vida, pra saber onde eu tô pisando, porque... Era como meu pai dizia, a melhor universidade é o mundo. Essa daí, ela... Mas é Aprende de verdade. tudo, mano. Porque na faculdade você só vai aprender a teoria, né? A prática em tudo, no dia a dia, é totalmente diferente. Sim. Né? Verdade. E tem os aproveitadores, né? No caso do menino aí. Coitado. Pois é, verdade. Mas eu Tudo. acho que depois que o Falcão entrou, acho que deu uma melhorada, não foi? Não foi isso? Não, foi. Aí o Falcão Não foi? já tinha uma estrutura de empresa, já Pois é, inclusive específica. uma das cláusulas do contrato é que ele tinha que estudar. É, exato. O Falcão tava exigindo isso dele. O cara saltou Ele de tem que 50 mil voltar. por mês, 39 mil por mês, e agora ele tá recebendo tipo 300, Pois é. 450. Obviamente ele divide com a empresa dele, mas... Pois é, ele tem que estudar. Seguindo então, né, vamos para mais um assunto de que tava bombando essa semana. Diegão vai poder falar um pouco pra gente o que pode vir a acontecer na esfera criminal com relação aos investidores majoritários da Americanas. Eu expliquei essa semana passada no episódio o que estava acontecendo com a Americanas, muita gente fala, agora eu entendi, porque eu fiz aqui com uma garrafa, um celular e promoção. Desculpa. E aí, também a gente conversou muito essa semana de como que a gente poderia passar para o público que tem muito investidor pequenininho que bota seus 25, 30 reais comprando ação na bolsa da Americanas esse tempo que ela ainda estava,
E ontem até soltaram um meme falando que foi o estagiário que errou a fórmula do Excel. Que aí descobriu o rombo de Só 20 vai bi. pro pobre do estagiário. É, o próprio estagiário. Nosso estagiário não está aqui hoje, mas a gente podia conversar com ele. Mas enfim. E aí, doutor, hoje a gente tem... eu tenho uma empresa de investimentos, eu trabalho com isso também há muito tempo. Hoje na Americanas a gente tem... Ela faz parte de um conglomerado de empresas, obviamente. E muitos estão dizendo que vão para um tribunal até mesmo internacional para dizer que os 3 maiores acionistas da 3G Capital, que é o Lehman, que é o mais rico do Brasil, o Teles e o Sucupira, dizendo que eles teriam que realmente se responsabilizar pelo que está acontecendo com a Americanas e, teoricamente, ou reviver a empresa ou ressarcir os grandes investidores, no caso os bancos, são os credores, desculpa, Sim. e também aquele pequeno investidor. Eu tive muita gente falando comigo: Wallace, eu tinha R$1.000 lá, perdi. Não é que você perdeu. Você está teoricamente congelado na bolsa. Você pode vender, mas você não vai pegar, obviamente, o valor que você queria e também não tente comprar depois. Eu aconselhei muitos meus clientes ficarem estagnados, aguardar um resto de um processo que vai se estagnar pela CVM aqui no Brasil. E aí depois dessa investigação da CVM, que eles estão falando que teve realmente informação privilegiada de dentro, que hoje no Brasil no Brasil não, no mundo inteiro isso é proibido no mercado financeiro. Sim. E muitos queriam saber o que pode acontecer com os 3 maiores investidores com relação até à esfera criminal. Se eles podem ser responsabilizados por crime de... não é fiscalização, esqueci o nome agora. Auditoria que não aconteceu, enfim. Foi um rombo do caramba. Sim. Primeiro, a gente tem que entender que hoje as Americanas, elas Você se tinha dinheiro em encontram- Americanas ou não? Não. Ah, tá. Eu ia falar com raiva, já perdi. Só no agro, só no agro. A gente tem que entender que a rede, né, as Americanas, ela hoje está em processo de recuperação judicial. E aí o Exato. que é recuperação judicial? Houve um pedido, né, dos advogados, né, das Americanas para que fosse deferido o processo, né, o programa de recuperação judicial, onde nesse processo, nesse período, ela ficaria em tese sem pagar seus credores, né, Cara, sem pagar seus credores principais, e aí justamente para organizar a casa, né, organizar essa situação financeira, que hoje estima-se mais de 40 bilhões de reais. é dinheiro. Né? Inicialmente Era 20, foi né? divulgado que seria 20, depois não, já Foi são, mesmo? Foi o erro da fórmula. já são 43 43 bilhões. Né? Exato. Então, assim, hoje justamente a recuperação é para isso, para realmente organizar a empresa, né, no seu lado financeiro, no qual esse período de, no máximo, em tese também, seria no máximo de 2 anos, ela ficaria sem pagar os credores, mas também seus bens ficariam congelados, né, toda a movimentação financeira mensalmente seria apresentada ao juiz responsável, né, seria todo um programa de realmente recuperação judicial, recuperação empresária. Isso né? tem um tempo, né, doutor Diego? Veja só, é justamente isso. 2 anos. No máximo 2 anos, mas geralmente na prática, isso às vezes passa um pouco mais de tempo. Como a gente tem, por exemplo, a Oi, né, que entrou em recuperação judicial também, outras empresas, a Itapemirim, inclusive, Itapemirim, né? entrou em recuperação judicial e foi decretado falência, inclusive recentemente. MAP Mesbla. Eu queria até fazer eu não um. entendi até Itapemirim, porque assim, os caras eram um conglomerado rodoviário, né? Isso. Aí do nada criaram a companhia aérea. Foi. Pô, os caras sem dinheiro compravam avião de 700 milhões o avião. Não, e ele lá. mas essa questão da aviação, eles não compram os aviões. É leasing, Não, né? O leasing. aluguel, mas no leasing, quando ele terminar de pagar, eles não iam fazer renovação do contrato. Ou seja, eles iam ficar com a sucata. Aí a Boeing ia pegar de novo. Mas eles têm que pagar no final do leasing o negócio ainda. Porque o leasing funciona, um grupo de empresários compra a aeronave direto da Um Boeing, dos da motivos eles não Airbus. abrirem capital na bolsa, pelo menos aqui no Brasil, foi exatamente isso. Porque a Boeing falou assim, não vou dar... vou fazer isso não, mano. Eles alugam um grupo. Quebrou, né? Fechou, quebrou mesmo. Pois é, aí voltando aqui para as Mas Americanas. deixa eu perguntar só uma coisa. Quando eu vejo que a empresa entrou em recuperação judicial, eu não me recordo de uma que tenha saído dessa situação. Pois é. Então, assim, quando entra, É o que ele ia falar. quando entra, pô, é pra... É muito difícil assim. E o caso das Americanas, acho que é a quarta ou a quinta recuperação maior da história do Brasil. É a quinta. Pronto. Uhum. Entendeu? Então, assim, não é um valor de 1 milhão, são 43 bilhões de reais. Bilhões, cara. Muito Pra dinheiro. você recuperar isso em 2 anos, É, ou um pouco mais de 2 anos, vamos lá, 3, 4 anos, eu acho que é muito difícil, né? Então, vamos lá.
E aí, nós sabemos, né, que existe 3 proprietários, não proprietários, mas acionistas majoritários, cada um tem 10%, soma 30%, né, das Americanas, e eles detêm a maior, né, fatia aí, né, do bolo das Americanas. Esses acionistas, eles também têm outros grandes investimentos, né, no país e no mundo, não só as Americanas. Inclusive também acabaram de entrar também, foi feito um pedido de recuperação judicial das Americanas também nos Estados Unidos, para garantir também os ativos dele nos Estados Unidos também, das Americanas. E aí entra a questão da responsabilidade, né, desses 3 mega empresários, né? Na verdade, a gente tem que entender que as Americanas, essa questão de fiscal, de auditoria contábil, tudo, existia uma empresa que fazia esse trabalho, né? Uma empresa à parte, que era contratada para fazer essa auditoria. E foi justamente essa empresa, tá, que reconheceu o erro, que divulgou esse erro, que trouxe esse erro contábil, né, e fiscal, né, para todos os acionistas e para a mídia. Mas vamos lá. Uma empresa que ela é especializada, ela é expert em auditoria, em contabilidade. E ela não detectar, né, ao longo de vários anos, um problema grande, dessa, né, magnitude. Uma empresa conceituada, então, assim, né? Muita gente fala em negligência, imprudência e imperícia. Ao meu ver, eu tenho minha opinião. Isso é a minha opinião. Pensamento particular. Eu acho que isso não houve no presente caso. Não houve negligência, imprudência ou imperícia dessa empresa. Porque se é você que faz, que você não tem expertise, tudo bem, né? Um contador, uma empresa pequena, mas é uma grande empresa de auditoria. Perfeito. Altamente preparada, né, e direcionada somente para aquilo. E para lidar com grandes clientes, né? Sim, claro. Então, assim, ao meu ver, não houve negligência, imprudência e perícia. Houve um ato aí, certo? Doloso, com o intuito dessa finalidade. Isso é meu pensamento. Administrativo, né? Isso é meu pensamento, tá? Agora, se foi por parte dos 3 maiores mega empresários, investidores, se foi por parte da auditoria, entendeu? Eu não vi nenhuma... Isso deve ser assim. Na verdade foi o seguinte, o que rolou nos bastidores do mercado financeiro foi um dos diretores da PwC era da Orange Consulting, que era americana, que é quem fazia mais ou menos uns 8 a 7 anos atrás a auditoria da Americanas. Não só da Americanas, algumas empresas da 3G Capital. Quando foi decidido trocar o contrato da Orange para a PwC, esse cara migrou. Ele foi. E ele foi a pedido da 3G Capital. Ou seja, eles pegaram um cara que era auditor-chefe da antiga e jogaram na nova empresa. O conselho da Americanas nacional achou isso muito estranho. Isso é um dos motivos que a gente falou que teve informação privilegiada de dentro. Porque não era um erro de agora 3, 4 anos, era um erro de anterior. Eles não contabilizavam, por exemplo, os juros do Deutsche Bank. Isso. O Deutsche Bank, ele veio aparecer essa semana, que o Newton falou, quando saiu a lista dos maiores credores americanos. Ele está em primeiro com 5,2 bilhões. Pergunta se o Deutsche Bank reclamou alguma coisa até agora. Sabe por quê? Porque 33% é do grupo da 3G Capital. O Deutsche Bank hoje ele tem capital aberto na Alemanha e um dos grandes acionistas é o Jorge Paulo Lemann, porque a família dele é alemã. E aí o banco tá lá, né? Então ele falou o seguinte, ó, eu dei o dinheiro, eu quero meu dinheiro de volta. E o Lemann falou o seguinte, não, mas eu não vou me prejudicar porque não fazia sentido eu perder dinheiro. Eu tô ganhando dinheiro com o banco e ganhando dinheiro com a empresa. É um ciclo que o cara fica, ele não sai desse ciclo de ganhar dinheiro. Isso. E aí a Americanas Nacional, quando chegou a PwC, que o doutor falou, que ela expôs. Na verdade, o CEO, eu esqueci o nome dele, que saiu do Santander e foi para Americanas. Quando ele sentou na cadeira e falou assim, por que aqui no relatório está dizendo que o Santander deve Americanas deve ao Santander 2,3 bi? Não, é 4,8. Eu saí de lá, agora eu sei. Aí que a merda foi jogada no ventilador. Que o cara que sentou na cadeira, que escolheram ele, inclusive os 3 maiores acionistas, dos 30%, contrataram o cara. E o cara sentou e falou assim, não, tem coisa errada aqui. A PwC tinha enormes relatórios dizendo de alguns erros pequenos que relacionavam à auditoria fiscal da Americanas, que foi ignorado pelo conselho todo. E esse conselho todo tinha mais ou menos 10 superdiretores lá dentro, do qual os caras venderam ações.
da Amer 3 há mais ou menos um ano atrás. É isso que a CVM vai investigar. Isso. Então o crime que. Se o Dr. pode me corrigir, o crime que aconteceu realmente foi contábil ali. Eles sabiam que poderia dar merda e a PwC encobriu porque um cara que já vinha de anteriormente já trabalhando nas outras empresas e estava fazendo balanço americanos. É o cara que assinava mesmo, assim, sabe? Tá, quando eu vejo quando eu falo que eu não vejo saída para uma empresa que entra em recuperação judicial, é porque essa semana eu fui no outro shopping, até andando por aqui também no shopping, é notório que você começa a ver a quantidade de pessoas diminuírem a frequentar essas lojas, né? Eu não sei se as pessoas ficam meio com aquele sentimento de não vou entrar, não vou comprar nada numa empresa dessa não. O pessoal, só um parênteses, o pessoal fala que o que quebrou foi aquelas 3 barrinhas a R$10. Pois é. Teve um meme que saiu pra você que era criança que roubava chocolate ali da Americanas, Não, a conta chegou. Agora a verdade é o que seja dita. As americanas, você tá, é uma bagunça. É uma bagunça. maior É uma do mundo. É uma bagunça, é verdade. É o estilo e todo mundo gostava e chamava E se atenção. você, né? né, João? Se a gente chegar lá e falar assim, mano, a loja tá suja, os caras ficam bravos, mas vocês estão loucos, mano. A loja tá mó boa, que não sei o que lá. Meu amigo. Pois é, então assim, Então, você... Aí surge esses memes, surgiu um meme aí que teve uma múmia aí que saiu do sarcófago e foi dizer lá no exterior que o país estava com 60% com morto de fome, né? E a outra pesquisa que 50% do Brasil era obeso. Pode falar, pô. Foi a Marina Silva, não foi? Essa próxima. Não, ela falou que tinha 120 milhões de Não, pessoas com 60%, fome no país. 60% da população do Brasil passa fome. E 50% é obesa. Aí quem fez essa conta foi o contador da Americana. Eu acho que a Marina Silva é uma política que ela tem sua carreira. Minha opinião, viu, gente? Ela tem sua carreira. Ela não é uma pessoa de se jogar fora, não. Mas ela foi muito infeliz nessas declarações que ela fez agora no... A pessoa se Pô, jogar é. fora assim, aquela mulher Que terrível, foi, cara. Tá terrível, o que nada, ela né? voltou pra falar foi triste. Cara, mano. pelo amor de Não, Deus. cara, você escutar uma opinião de uma pessoa daqui a pouco reverter assim do nada não, a gente sabe que tem interesse. Pra mim, ela é Eu ponto conversei até com negativo. meus amigos, também se fosse Lula ou fosse Bolsonaro, se eu tivesse ela representando o país lá fora, eu ia ficar muito puto dela ter falado isso. Mano. Vai lá, esculhambar. Aí sai para o Brasil, o país que é emergente, o pensando que terceiro a gente mundo, que a gente é sempre É a terra, miserável. parece que é a cara. terra do futebol, que tem o Pelé, que agora morreu. O Exatamente. Neymar, aí tem um macaco, que nem aquela imagem que o Simpsons colocou da gente lá fora. Que tinha um macaco, vai, rouba a comida sua e tem um samba, as mulheres dançando no meio da rua. É isso que o pessoal pensa que o Brasil é, porque uma pessoa dessa vai falar essa merda lá. Né? Verdade. Exato. Sim, aí voltando pra questão das americanas, quer continuar? Sim, eu tava falando, né, que assim, como eu não vejo muita esperança, não tem muita esperança da recuperação judicial, porque eu acho que já cria um gatilho mental nas pessoas. Não vou entrar lá não vou comprar lá não. Entendeu? Então, isso vai agravando cada vez mais. Assim como foi o caso da Itapemirim. Você compraria uma passagem numa empresa aérea daquela, sabendo que, mesmo estando em recuperação judicial, a qualquer momento ela poderia cancelar um voo seu, um voo importante, você tem uma reunião em outro Vai local. mais além de voo, Então, de as aeronave, pessoas manutenção. as pessoas começam a não consumir mais aquele produto. Foi o que aconteceu também com aquela companhia que também foi decretada falência, a companhia aérea, Avianca? a A Avianca, Avianca. aqui no Brasil. Sim, avião. E Quando- foi a primeira companhia que eu Daqui voei. a Isso foi pouco mundial, tá né? com problema de dinheiro, uma aeronave, e o povo pensa até na manutenção. Isso. Mas é verdade. Você tá certo. Não é, mano. Dentro do avião, eu falo assim, senhoras e senhores, o voo vai demorar 3 horas, estamos chamando Tião para instalar a bobina que vai nascer o avião esquerdo, pois está em falta. Estamos comprando agora pelo Mercado Livre. Teve um caso interessante, eu estava voltando uma vez do Rio de Janeiro para Recife, a gente foi no voo da TAM. Aí a aeronave, quando ela está em solo, ela é abastecida um gerador externo, né? É conectado uma mangueira lá, um cabo, né? Grosso modo. E isso liga a todo o comando elétrico, a iluminação, tudo, a aeronave, né? Eu sei assim porque eu entendo um pouco, eu gosto muito desse mundo da aviação, eu entendo um pouco. Na hora que foi desconectado esse cabo, foi perto da hora da preparação para a decolagem, né? Foi desconectado esse cabo, desligou tudo dentro do avião. Puf, com aquele silêncio, aquele escuro dentro. Aí eu vejo uma velhinha, Não, Ei. aí já começou já o murmurinho, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, se isso fosse lá em cima. Se fosse lá em cima, é nessa hora que não existe ateu, né? ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Só que as pessoas têm medo do que não entendem, né? Então, assim, é um processo que foi desligado o cabo Isso para foi uma coisa poder... muito boa, as pessoas têm medo do que elas não entendem. né? Então é começado um processo de fazer a ligação do motor, porque como são motores a reação,
existe todo um trâmite, né? Liga um, depois liga o outro, chega numa rotação ideal para poder... Mas assim, criou-se uma situação de pânico, sabe? Com um avião no solo ainda. Aí foi um caso bem interessante que eu presenciei. Para finalizar a questão das Americanas, eu estava vendo que tem um advogado que ele está representando os demais investidores, que são mais de 100 mil investidores, né, acionistas. E aí, ele está requerendo à justiça o bloqueio dos bens, né, dos 3 maiores acionistas. Isso. Né, e a responsabilidade, o afastamento, na verdade, deles, né, vamos dizer assim, do comando, né, e das Americanas, o afastamento deles. E ele alega que, se fosse em qualquer outra empresa, seja menor ou maior, geralmente o pessoal afasta logo, né, os proprietários, em virtude de um suposto crime contra a ordem econômica, financeira, enfim. Né, que é justamente o que ele tá alegando, né? E aí esse requerimento vai ser feito, acho que nessa próxima semana, e aí vai ficar a cargo do juiz, né, lá do Rio de Janeiro, analisar e ver essa necessidade ou não do afastamento, né, dos 3 maiores acionistas, e também do bloqueio de algum bem, né, de algum dos bens que esses, né, Os pobrezinhos, né? Eu sou favorável a isso daí. Na verdade, é mesmo questão, vamos colocar num caso bem menor, você está liderando um setor e o setor não está dando a produtividade que a empresa precisa. O que é que tem que fazer? Dar as oportunidades, com certeza eles tiveram, não conseguiu, infelizmente, rapaz, a gente vai ter que rescindir o contrato. Ou que fique, entre uma administração nova e que fique apenas como histórico do processo, porque com certeza eles têm muitas informações que são valiosas. E quando a gente fala de empresa, né, a gente não está falando de paredes e teto, né? A responsabilidade social que uma empresa dessa magnitude tem, quantos empregos diretos e indiretos Isso. Podem deixar de existir, né? Torcer para que dê certo, que seja a primeira, né, Everton? São mais de 100 mil empregos no Brasil, diretos e indiretos. Caramba, com certeza. Muita gente. Muita gente. Deixa eu só fazer um corretivo aqui. Eu falei pro doutor que era a quinta, mas não é realmente a quarta, viu? As 10 maiores recuperações judiciais que tem hoje no país, em primeiro foi a Odebrecht, com 98,5 bilhões, pedido em 2019 e está em andamento. 2019, era 2 anos que o doutor falando, já viu, Ninguém né? mais contratou, não. Pelo menos eu não vi mais obra. A não ser que vai fazer o gasoduto agora. Teve a empresa também do Ike, né? Vou chegar nela. Teve a Oi com 65,4 bilhões, que foi lá em 2016. Inclusive a Oi foi vendida, não foi pra Claro? Não foi Ela isso? foi fatiada. Oi, Vivo, Claro, TIM, eles fizeram. A única coisa que tem apenas. hoje da Oi funcionando, por exemplo, aqui no Nordeste, que a gente tá no Nordeste aqui, é realmente a parte comercial de Oi Fibra, de tanto TV como internet, né? Mas mesmo assim a TIM comprou a fatia Nordeste, no máximo 3 anos a Oi deixa de existir aqui, tá? A Samarco, com 50 bilhões, pedido em 2021. Americanas, 4º lugar, com 43 bilhões, pedido agora em 2023. 7 Brasil, não lembro dessa empresa não. 7 Brasil, com 19,3 bilhões. OGX, com 12 bilhões. OAS, também vai fazer gasoduto, 12 bilhões. Grupo João Santos, não lembro desse também não. Foi agora, em 2022, que pediu também. Ecovix com 6 bilhões e a Charrin com 5,81. A Ecovix e a Charrin eu sei que saíram da B3, não estão na nossa bolsa não, foram congelados também. Ou seja, uma galera que deve bastante grana aí. E eu acho que realmente eles não voltam pro mercado não. Ok. Wake. Por onde anda aquele cara? Ninguém veio falar mais Hoje dele. ele é coach, né? Né? Então, não, a gente indicou a série do Wake no segundo episódio. Eu assisti. Ele hoje não tenta dar palestra. Tenta, né, doutor? Agora, tenta, né? Agora sim, ele foi um cara que ele deu um tiro no escuro. Foi. Verdade. Que assim, se desse certo, ele Tava- iria dominar o mundo. Trilionário. Pelo documentário lá, a minissérie, também houve uma parte da venda que ele estava comprando o pré-sal. Já tiraram a equipe todinha aqui da gente, a gente vai dar. Deu a sobra, né? Pelo menos é isso que mostra o documentário. Mas assim, mesmo assim, dando a sobra, insistiram. Então o negócio Insistiu muito. Foi. Insistiu até. Na época não se tinha. Estourar Botou muita grana do bolso dele, viu? Na época não se tinha tecnologia, né, pra fazer a extração, né? E fica mais caro do que o próprio. A mão de obra fica mais cara do que o próprio. Foi que nem A o Diegão operação é falou. caríssima. E, cara, era muito caro. Foi que nem Porque o Diego falou, pré-sal eles muito. passaram 1 ano e meio furando o caralho a 4 do porque oceano pra achar
não achavam, quando completando 2 anos, o conselho virou e falou, o conselheiro dele, que era o CEO dele, virou e falou assim, mano, Cadê o dinheiro, né? velho, eu também sou dono da empresa aqui, eu também tenho participação, você tá gastando dinheiro do seu bolso. O cara agiu até um pouco mais como amigo dele. E hoje o cara voltou pra Petrobras, né, mas como consultor. E ele falou assim, não, eu acredito. Sabe qual Eu é? acredito, Mas ele falava. eu acredito porque o cara que disse que era o descobridor Houve a promessa. foi do processo, vamos embora que tem, eu descobri. Fui eu que descobri. Sabe qual é a bronca de perfurar o pré-sal? Você sabe? Alguém aqui sabe qual é o Porque problema? profundidade é o equipamento que. Profundidade é um dos principais fatores. Mas uma coisa é você furar a rocha, que você vai descendo uniforme. Outra coisa é você perfurar o pré-sal, que você começa a perfurar e ele começa a riar também, porque ele é mole. Ele é mole. Você vai furando e ela vai... Você tem que fazer uma contenção lateral Você pra vai ele não... furando e ela entendi. vai preenchendo. Então por assim, isso que a você operação bate é caríssima. Caríssimo. você bate e não sai do canto. Entendeu? Então assim, na época também não se tinha a tecnologia, né, que ia ficar muito, muito caro para poder chegar lá no pré-sal. Não tem do 0 ao milhão, o livro? O dele Chegou no zero, é né? do bilhão ao zero. O Caceta ao Planeta fez 8, foi de luma a lama. É, porque ela usava a coleira, né? Luma de Oliveira, gata lá. Finalizando processos, então, de atos Teve um polêmicos bombeiro. que nós tivemos ainda ocorrendo muito na mídia. Eu já tô de saco cheio desse assunto, mas também pediram pra gente falar, porque a mídia tá falando mesmo, os atos em Brasília. Como o doutor estava conversando aqui, Diegão comentou que a gente falou um pouquinho antes aqui sobre Alexandre de Moraes. Vou fazer uma pergunta direta. Diegão, Alexandre de Moraes, ele tá agindo dentro da Constituição? Olha, em algumas decisões ele cumpre realmente o papel do Supremo, que é o guardião da Constituição. Em outras eu acredito que ele excede, né, e foge aí da norma, foge dos nossos preceitos constitucionais e também do Código de Processo Penal, enfim. Como por exemplo, a PGJ ela requereu, né, que as pessoas que foram presas fossem colocadas em liberdade. PGJ, Ministério Público, requereu isso, tá? E ele manteve a prisão dessas pessoas, de ofício. Ele não pode fazer isso. Se o Ministério Público requer a liberdade, que é o titular e o autor da ação, ele deve seguir o titular e o autor da ação. De ofício ele não pode decretar. Entendeu? Então assim... Mas ele sustentou, né? E ele sustentou. Entendeu? Mas isso aí vai ser... Pela turma vai ser modificado. Isso aí é fato. Entendeu? Uhum. Mas assim, são essas decisões monocráticas, né? Unilaterais por parte dele, que realmente assim, foge do nosso contexto processual penal, né? Ultrapassa as fronteiras, né? Vamos falar assim, das 4 linhas da Constituição, entendeu? E assim, voltando para o lado, né, dessa questão dos ataques do dia 8 de janeiro, inclusive também a PGJ já falou com o pessoal, a mídia também documentou e formalizou que seria ataques terroristas. Isso não configura ataques terroristas. Eu falei isso. Né? E eu fui julgado. Eu fui falar isso aqui, quando foi na outra semana, amigos meus de São Paulo, que são da área também advocatícia, falaram assim, você não pode falar, isso foi muito forte contra a Constituição. Eu falei, mano, pra mim a palavra terrorista é muito forte pra fazer o que aconteceu. Isso. Aí foram falar assim, não, porque quando foi com a Dilma também invadiram lá. Mas aí tem um detalhe. Ali, na Dilma, o pessoal tava gritando por um pedido de socorro, mas não ao extremo que nem o pessoal. O que eu achei errado foi ter invadido realmente os prédios públicos e depredado. O quebra-quebra e Pô, quebraram um relógio lá de Dom Pedro. Pô, isso eu achei extremamente errado. Acho que cada um tem o seu direito de falar o que Se quiser. manifestar, né? Que nem Exatamente. Diegão orientou a gente aqui para que não ultrapasse o limite do bom senso. Não O virar extremismo, né? não O virar algo extremismo. que vire ofensa, né? Isso. O que foi que aconteceu. Mas quando eu falei isso, eu acho que ato terrorista, a mídia tá pegando muito pesado. Porra, eu fui crucificado porque eu falei isso. Muita mas gente realmente, de início também, no calor, né, você fica impactado. Eu atuo no STJ, tive alguns processos no STF também, e assim, quando você vê aquela situação toda ali, você fica impactado, né, com tudo aquilo. Mas enfim, quando vai acalmando as coisas, né, a gente começa a raciocinar melhor, né, e ver que não, isso aqui não teve ataque terrorista, né, isso aqui foram vândalos, talvez aqui alguma organização criminosa, porque existia pessoas financiando
aqueles ataques, né? Aquele acampamento em Brasília enorme, aquilo ali tava uma estrutura. Eu passei por lá em novembro. Acho que tinha até gente ganhando dinheiro em cima daquilo. Tinha comércio dentro já. Uhum. Tinha tipo mercadinhos dentro já. Entendeu? Aqui em Recife, eu fui a Recife Sim. pouco tempo em dezembro. E na frente dos quartéis que tava aquele pessoal acampado, realmente tinha gente vendendo coisa lá. Vendendo churrasco, Isso. bebida. Tava virando um comércio, uma cidade. E aquilo não é manifestação. Uhum. Manifestação a gente sabe que quando você quer fazer uma manifestação aqui contra a prefeitura, você tem que fazer o quê? Comunicar a manifestação, o horário, o local, até mesmo para que não coincida com manifestação de outro grupo social, né? Enfim. E que não ocorra nenhum conflito naquele momento. E aí a manifestação ela poderia ocorrer, na minha opinião, contra o governo federal, ou contra o STF, ou contra o Congresso Nacional, toda semana. Toda semana as pessoas que não concordam com o governo, que não concordam com o STF, poderiam se reunir, né, de forma pacífica, toda semana em Brasília, toda semana em Caruaru, toda semana em Recife, em São Paulo, Rio de Janeiro, qualquer lugar do Brasil. Isso é previsto. Agora, a forma que estavam fazendo acampamentos, incitando o crime, vamos quebrar, vamos entrar para quebrar, e o cara ameaçando o ministro, dizendo que conhece a rotina dele, da filha dele, do colégio da filha dele. Isso Que não é existe. isso aí, é bronca. Entendeu? Isso não pode acontecer. Isso aí já é. Porque uma coisa, veja só, Criminoso. uma coisa eu não concordar com a sua opinião, certo? Eu não concordar com a opinião de vocês aqui, e eu chegar aqui eu vou querer quebrar tudo isso aqui. Isso não existe. É verdade. A gente tem que trabalhar de forma pacífica. O ministro tá errado nessa decisão que eu acabei de falar Tem aqui. lei pra isso. Tem ferramenta jurídica para isso. Entendeu? A gente pode manifestar, vamos procurar a imprensa, tá errado, aqui. A Constituição fala isso, o processo penal fala isso. A jurisprudência, inclusive, do tribunal também fala isso. Então, por que ele está fazendo isso? Então, vamos modificar isso. Agora, querer quebrar, querer ameaçar, né? E fazer o que fizeram é altamente revoltante, né? Para quem vive, quem quer uma sociedade pacífica, quem preserva o Estado democrático de direito, né? Não sei se você tem filho, o senhor deve ter filho, ele também, não sei. E isso é o país que a gente quer para nossos filhos. Imagina se isso vira moda. Aqui em Caruaru, por exemplo, não concordo que o prefeito foi reeleito. Então, vamos quebrar a prefeitura? Eu não concordo com a decisão judicial que o juiz tomou no caso do acidente do rapaz na Avenida Agamenon, que vitimou um entregador de moto. Eu não concordo com a decisão do juiz. Vamos quebrar o fórum? Não existe. Isso não existe. Perfeito. Entendeu? Existem meios, recursos, existem meios legais para ser discutido isso, ser revertido ou colocado a opinião contrária. Entendeu? A gente sempre, a história do Brasil sempre teve direita e esquerda, mas esse lado dessas pessoas extremistas, isso não leva a lugar nenhum. Pelo contrário. Quantas pessoas perderam amizades? Quantos familiares deixaram de se falar por conta desse extremismo todo? Verdade. Eu tenho um caso na família aí. Pronto, exatamente. Então, assim, todo mundo conhece alguém que ouviu, viveu, vivenciou. Uma coisa é você ser de direita. Você ser de direita, eu ser de direita. Outra coisa, eu ser extremo ao ponto de não querer viver com uma pessoa que é diferente de mim, ou eu querer deturpar o cargo, a função de alguém, eu querer quebrar algum órgão, alguma instituição. Isso não existe, isso não está previsto na nossa Constituição. Isso não é direito de manifestação. Entendeu? Então as pessoas perderam o senso do que realmente é democracia. Né? A gente tem que reconstruir isso. E é normal que exista divergência de direita, de esquerda. Isso é normal, isso todo país do mundo tem. Agora, o que não pode é essa propagação que se criou, essa cultura no Brasil, propagação de fake news. Caramba. Né? A gente hoje em dia ainda está mais controlado, mas a gente chegou um tempo que a gente não sabia mais o que era verdade e o que era mentira. Verdade. A gente não sabia mais, será que é verdade, será que é mentira? Aí no site, o site também não sabia dizer se era verdade ou Geral, mentira. minha opinião, sabe, doutor Diego, que isso é geral, isso vai até da imprensa. Quantas a própria imprensa... A desinformação. E é por isso que, assim, tem que haver também uma responsabilidade da imprensa. Porque a imprensa, vamos dizer, aconteceu alguma coisa
Deus o livre, com qualquer da gente aqui, a imprensa ela pode levantar você como pode você lá no fundo do poço. Isso é verdade. Sim. Entendeu? E isso tem que também haver uma responsabilidade. Às vezes você nem é culpado, mas a imprensa jogou aquela notícia ali, a sociedade, né? Abraçou, já vem os juízes de redes sociais, enfim. Abraçou aquela ideia e agora, como é que faz? Daqui que você venha dizer que Jesus não é Genésio, meu amigo, é complicado, entendeu? Então, assim, tem que se haver também uma responsabilidade da imprensa e também tem que se penalizar essas pessoas, geradores de fake news, porque é justamente isso. Vamos trabalhar com a verdade? Houve pontos positivos no governo Bolsonaro, houve pontos positivos. Houve negativo também. Quem escolhe? A grande massa, a população brasileira, democracia. Poderia ser por um voto, a diferença foi muito pouca. Mas a maioria escolheu. Isso é democracia. Aceitar. Fazer o que agora? Cobrar. Vamos cobrar, vamos ficar fiscalizando. A gente não gostou dessa lei aqui, desse projeto de lei. Vamos fazer manifestação de forma pacífica. Vamos mostrar à imprensa que está errado. A gente não concorda com a decisão do ministro, essa decisão específica aqui. Né? Vamos procurar alguma entidade, um grupo de advogados, um escritório, uma coisa, para tomar alguma providência, o Ministério Público. Entendeu? Então, assim, existem ferramentas para se trabalhar em cima disso. O que não pode é esse lado extremo, né? De querer, na verdade são pensamentos golpistas, e querer acabar com o STF, porque o pessoal achou quebrando ali e acabar com o STF. Isso não aconteceu, pelo contrário, fortaleceu as instituições. E assim, as pessoas foram identificadas, né? Hoje a Papuda e a Comé já estava superlotada, né? E hoje desceram tudo para lá. A maioria, todos eles, né? E assim, a gente está numa situação que todo mundo se espera, que até o pessoal realmente da direita que não concorda com aquilo, né? Todo mundo se espera que realmente seja identificado e essas pessoas punidas e sirva de exemplo. E não é servir de exemplo para a direita, não, é para todo o país. Porque da mesma forma que tem pessoas vândalos, né, com esse pensamento de direita e de esquerda também. Entendeu? Aí muita gente, não, mas quem tem o costume de quebrar o Brasil, destruir as coisas, é o pessoal de esquerda. Certo. E só porque o pessoal da esquerda faz, o direito tem que fazer também, ou fazer pior. Né? Então, assim. Né? Igual é por baixo, né? Exatamente. Então, isso não pode acontecer. Se o pessoal, não, o pessoal da esquerda é assim, então vamos ser melhor. Não vamos ser igual a eles ou pior que eles. Né? Perfeito. Pior que isso tudo, assim, só deu munição pra a mídia aí massacrar ainda mais e tentar vender a imagem, né, que a direita é ruim pro Brasil. Né, com isso tudo. Porque como foi tratado eu quero saber como terrorismo, até né? quando isso vai acontecer, porque a conta chega. Mas é aquela questão, né? Nem todo mundo que é de direita, que tem ideologia de direita, apoia aquilo ali. Não, claro, então, aquilo ali... mas aí o que é que acontece? A maioria das pessoas não se manifestam de direita. Eu não apoio. Ficaram, tipo, inertes numa rede social, entendeu? Num grupo de amigos. Não, cara, você tem que demonstrar, olha, eu sou de direita, eu não concordo com o projeto do governo atual, governo federal atual, certo? Eu sou de direita, mas eu não concordo com isso. Eles estão errados e tem que ser apurado e penalizado por esses crimes que foram cometidos no dia 8 de janeiro. Então, assim, a gente também, eu acho que todo mundo espera um posicionamento dessas pessoas. E isso tem que acontecer. Porque uma coisa não pode ser misturada com outra. Né? Existem pessoas de bem, de esquerda, de direita, de centro-esquerda, de centro-direita, enfim. Extremista também, apesar que o extremista, eu acredito que não leva a lugar nenhum. Né? O extremismo. O extremismo, na verdade, ele surge de uma opinião, né? Isso. E aí o cara se lidera essa opinião. E aí eu vou trazer até um caso a vocês. Eu participava de um grupo de advogados, a maioria advogados aqui de Caruaru, e a gente comentando esses fatos do dia 8 de janeiro, e tinha um colega advogado que participava desse grupo, né? Participa ainda, acredito, que disse que não concordava com os ataques, né? No Palácio Planalto, no Congresso Federal, no Congresso Nacional, porém concordava com os ataques do STF, com a destruição do STF. E aí eu estava conversando, né, explicando a situação, tudo,
colocando, expondo minha opinião, e eu parei nesse momento, eu disse, não, vou parar por aqui. E aí eu trouxe fiz até um parêntese, né? Que existe um ditado alemão que diz o seguinte, acho que vocês já ouviram. Se tem 10 pessoas sentadas numa mesa, um nazista chega e senta, se ninguém se levanta, tem os nazistas. Acho que vocês já ouviram esse ditado. Então, assim, eu acho que também... E aí eu saí do grupo. Eu não participo mais desse grupo. Por quê? Eu acho que também chegou nesse ponto... Gastar energia, Isso. muita energia para pouca Isso. luz. E Né? eu acho que também que a gente chegou a esse ponto, né? Porque essas pessoas extremistas, elas foram... vamos falar assim... Não foi dada a atenção devida a elas. Ou foi dada a atenção devida a elas. Né? Um dos dois. Por exemplo, elas falavam... O pessoal comentava muito, vamos fechar o STF, vamos quebrar tudo, e ele não vai, o presidente não vai tomar posse dia primeiro. Isso não existe. Isso aí era para ter sido repudiado veementemente de pronto. Entendeu? Para não chegar a isso daí, na minha opinião, era na hora que o cara que foi condenado em não sei quantas instâncias aí, foi por uma pessoa, foi liberado. A manifestação poderia pacificamente começar dali. Justamente. Chegar no final agora para estar com quebra-quebra, isso aí não existe. Entendeu? E é assim, tem esses embaraços jurídicos, né, desse processo, né? O pessoal comenta muito, né, da questão dos processos que Moro presidiu como juiz, os processos da Lava Jato em relação a Lula, né? E aí realmente, né, assim, isso é uma opinião minha, tá? Eu acho que ficou mais que demonstrado ali que Moro tinha interesse político. Até porque se ele não tivesse, ele não teria se aliado a Bolsonaro, não teria se candidatado como senador. Enfim, ele tinha interesse político sim. Né? E quando a gente tem algum interesse, um terceiro interesse, segundo, terceiro, quarto interesse por trás, isso acaba cegando a gente. O que não pode acontecer, por exemplo... É um passo para a injustiça, né? Isso. Lula poderia realmente ter provas suficientes para condená-lo? Poderia. Eu não conheço dos autos. Eu não posso falar, mais uma vez eu digo, eu não posso falar, né, claramente aqui, não, tinha provas como a maioria das pessoas fazem. Eu sou advogado criminal. Para eu dizer isso, fazer um juízo de valor, eu tenho que olhar o processo. Eu não posso me importar como a maioria das pessoas no Brasil que julgam através da mídia. Que aí vem aquela história da mídia novamente. A mídia, ela levanta como derruba também a pessoa. A gente não pode fazer isso. Então, se eu vi realmente provas, ele devia ser condenado. Mas da forma que foi, não. A forma que foi estava errada. Isso ficou claro logo nos atos subsequentes, né, quando o Moro aceita, né, o ministério, tudo aquilo, né, que se realmente confirma que tinha interesse político. Por isso Porque aí que sabe a imparcialidade dele, né? por um dos motivos, né, é justamente esse que ficou realmente Marcado, né? marcado a parcialidade. Parcialidade, na verdade é parcialidade. Ele foi Ô, doutor parcial. Diego, fala-me um pouco aí de fake news. Tem umas notícias correndo aí, dizendo que tem uma lei que, por exemplo, o furto do celular não vai ser considerado crime. Isso é fake news, né? Isso é fake news. Só que hoje em dia o pessoal faz essas fake news tão bem elaboradas assim que a gente... Isso não existe. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu estava conversando, até por coincidência, estava conversando com o Eduardo, que é advogado, trabalha conosco, sobre anulação do julgamento, né, do presidente Lula. Você responde aí se você quiser. Diante de tantas provas que ocorreram contra ele, que chegaram à condenação, não levando em consideração a parcialidade de Sérgio Moro, mas o motivo pelo qual o processo foi cancelado, né? O processo foi anulado. A palavra é essa, anulado. Mas não foi um motivo muito pequeno perante a todos os crimes que ele cometeu, tendo em vista que foi feita a anulação porque o julgamento não deveria ter sido em Curitiba. Teria que ter sido por um juiz do distrito, certo. Não é isso? Que é o juiz residente, né, que chama, não é isso? Sim. Será que isso aí não é um motivo muito, muito pobre para anular uma operação da Lava Jato, uma operação daquela magnitude? Mas vamos lá. É justamente isso. Para a gente conseguir um resultado final, a gente tem que seguir as regras do jogo. Não adianta eu querer burlar as regras do jogo. Eu tenho que seguir. Existe o Código de Processo Penal, tá?
existe justamente essa questão da imparcialidade do juiz, que ele deve, né, seguir nesse rumo. E existe também outras situações, né, processualmente falando, que devem ser seguidas, né? Essa questão da competência para julgar o feito, que era do DF, e acabou sendo, na época, decidido que era de Curitiba, aí ficou na competência de Moro. Isso depois, né, juntamente com a questão da parcialidade dele, isso aí foi verificado que realmente ele não tinha competência. Enfim, teve outras situações também, que eu não posso detalhar porque realmente eu não conheço 100% do processo, né? Isso é justamente o que a mídia veicula. Mas essas regras fundamentais, elas devem ser preservadas. Uma vez que elas forem atingidas, essas regras, o processo é nulo. Isso pode ser um homicídio, isso pode ser um latrocínio, qualquer crime. Qualquer crime. É porque não tem a notoriedade, né, do presidente Lula, mas vários crimes, né, horrendos de triplo homicídio, por exemplo, são anulados porque os juízes não seguem as normas do Código de Processo Penal. Acabam sendo anulados. Essas pessoas vão em liberdade, são pessoas que tiraram a vida, né, de forma cruel de outras pessoas, enfim. Destruíram famílias, mas acabam sendo anulados justamente porque não foi cumprido o Código de Processo Penal. E é justamente isso, né, que deve ser feito em todo e qualquer processo, independentemente de quem quer que seja, esteja no poder político, enfim. E é isso também que eu espero que não ocorra agora com essas pessoas que praticaram esse ataque, né, esses atos no dia 8 de janeiro. São pessoas, a maioria delas primárias, tá? Pessoas que inclusive a PGR requereu a liberdade de todas elas, e o próprio ministro Alexandre de Moraes negou isso, mantendo a prisão preventiva. Então, assim, isso deve ser analisado também no ponto de vista, né, também político, porque não adianta querer fazer o que fizeram, né, com Lula, agora da outra parte. A mesma forma, se o Anderson Torres, né, o próprio governador do DF, o Ibanez, eles devem ser preservados, a ampla defesa e o contraditório, e deve seguir, né, os ditames da lei. Não pode querer ultrapassar isso, né, querer penalizar, você é responsável por esse ataque, né, como secretário, você tinha conhecimento, você orientou a Polícia Militar, o comando da PM. Não. Deve-se seguir, né, os ditames da Constituição, do Código de Processo Penal e do Código Penal. Não adianta querer ultrapassar isso, porque aí depois é anulado, né? Mas nesse caso, não era de entendimento do juiz que isso deveria ter sido em Brasília, apesar que na época foi para Curitiba, porque a sede da Polícia Federal é em Curitiba, não foi isso? Não. Foi para Curitiba por conta da prevenção em relação à Lava Jato. Porque a Lava Jato, na verdade, eu inclusive já passei várias vezes nesse posto lá em Brasília, é um posto de combustível em Brasília que também tinha um Lava Jato. E nesse posto tinha um doleiro, que era justamente fazia esse movimento de propina, enfim, das empreiteiras, enfim, um monte de, todo esse movimento todo mundo já sabe. E aí começou a Operação Lava Jato, né? E aí foi se descobrindo e foi dando outros desdobramentos, e aí o buraco foi ficando cada vez maior e terminou onde a gente já tem um conhecimento. E aí trouxe essa informação, né, foi decidido, inclusive o STF em época decidiu que a competência para julgar aqueles crimes seria de Curitiba. Pois é, se o próprio TSF ele aceitou, Isso. depois ele usou algo que ele liberou, vou falar dessa forma, ele liberou e depois disse que não podia mais, enfim. Vai saber. Uma opinião que eu tenho sobre o Alexandre de Moraes, essa é uma opinião minha. Uhum. Ele, como guardião da Constituição, ele tem que seguir realmente o que a Constituição diz. Então, se está errado, independente Sim. de partido ou posição política, está errado. Mas, assim, eu acredito que existe hoje foi dado a ele um grande poder, né?
que não tem uma pessoa que consiga parar o cara. Dizer, não, isso aqui não pode. Não tem. Mas veja só, essas decisões dele, né, são decisões monocráticas que podem ser revertidas pela turma em plenário do STF. Entendeu? Uhum. Aí é que tá bronca. O problema é esse. Não, mas veja só, alguns ministros ali não concordam, né, com algumas decisões dele. E várias já foram revertidas. Outras ele realmente voltou atrás, né, e realmente... Isso para mim mostra que o cara também é parcial. Então, assim, articula para coisas que ele acha pertinente. E esse aí é que está o verdadeiro problema hoje, se falando de política no Brasil, né? E assim, eu vou só para finalizar o assunto. Você tá falando pra caralho hoje. Vou mandar só um recado para quem está em casa. Não seja patriota somente de 4 em 4 anos, né? Na época da eleição. Que o pessoal tem essa... Cara, vamos... Se não gostou do Lula presidente, vamos fiscalizar. Isso. Vamos fiscalizar aí os 4 anos. Porque se deixar solto, aí o cara faz o que quer, né? Então não adianta ir pra rua, só época de eleição. Cara, tem que vigiar os 365 dias por ano. Cobrar. E cobrar. E assim, pode fazer uma relação, pontuar uma relação, pronto. Quais foram os principais movimentos do governo federal agora em janeiro? Anotar aqui, Exato. né? Fevereiro, anotar aqui. Exato. Final do ano você tem uma relação, você divulga aquilo, você conversa com seus amigos, olha aqui, ó. Exato. Entendeu? E aí você vai juntando com 4 anos, meu amigo. Você tem uma lista do que você acha que foi errado, maior do mundo. Exato. Né? E você tem argumento pra né, conversar. Exato. Né? Beleza, só te respondendo. Eu tô perguntando muito porque essa área jurídica realmente ela me fascina. Eu acho bastante interessante. O problema é seu, mano. Aí tu pega e vai fazer um curso na faculdade, porra. Ele tá estudando, pro Enem. Tô estudando aqui agora. Pega o contato do Diego e liga depois pra tirar umas dúvidas, tá ligado? Seguindo Brutos, então, minhas senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho sobre, ainda continuando com Everton, sobre a indicação da semana sobre carros. Você que pediu pra gente fazer essa pauta toda semana agora, ele vai falar de um lançamento. Oi, João. Ele disse que o lançamento ia ser o Cherokee QQ. O Cherokee. Aquilo é uma desgraça. Digam, a gente fala toda semana aqui, a gente fala de carros de modo geral, a gente é apaixonado por carros aqui. Tu tem algum veículo agora atualmente? Tenho. O que você tem agora na garagem? Um Compass. Um Compass. Tá na garantia? Tá satisfeito? Tô satisfeito. Satisfeito. Tua esposa tem um outro veículo também ou não? Tem. Vai falar que é o Renegade, É o não? Renegade. A Rene. A gente fala que é o Jeep de shopping. SUV de shopping. Qual é a próxima aquisição que você quer ter? Rapaz, Qual que você namora? eu gosto muito do Q3. Da Audi. É, um carrão, carraço, mano, muito bom. carraço. Bicho Cara, é valente ali, viu, mano? Esses carros não são ruins, como eu já falei, mas requer um cuidado especial. O Compass. O Compass, você tá falando? Compass, como Que eu ano te que é o falo, teu, Diegão? 19. Tem que entrar naquela parada lá que você falou do... o Compass ele teve alguns problemas que foram constatados, né, na construção dele. Entre eles tem um problema que é do trocador de calor, como eu já falei aqui várias vezes. Então, assim, é uma coisa que você tem que levar bem em consideração e ficar bem atento. Essa pecinha, o teu é a diesel ou Gasolina. a gasolina? Né, então, assim, esse trocador de calor, ele auxilia na refrigeração do motor. No O manual... trocador de calor também é pro Renegade também? É a mesma plataforma? Não, mas É um motor diferente. É motor diferente. Ah, tá, beleza. Então, assim, essa peça lá, tu tem que... A cada 20 mil quilômetros é interessante tu fazer a troca do líquido de arrefecimento. Para garantir a vida útil dessa peça. O fabricante fala isso? Fala. Tá, Você pode olhar isso no que ele manual. falou, eu esqueci, isso que você falou tá dentro do... O Ministério Público tá Isso. processando a Fiat pelos 20 Jeep. recalls que eles tinham que ter Isso, feito que foi. da plataforma dos carros dela. Isso. Ele tem E 20 esse negócio do recalls. trocador de calor tá dentro dos itens. Isso. Eu esqueci de te falar. Por que que o troca... Dentre tantos problemas, por que que o trocador de calor é um dos mais citados? Porque ele é uma peça muito cara. Entendi. Ela custa em torno de 15 mil reais. Caramba. Aí, se o carro... Por isso que eu te perguntei se o carro tá na garantia. Porque ele tá na garantia, se der algum problema, tu leva lá e os caras vão trocar, entendeu? Tem lojista que não tá pegando mais esse carro para revender fora da garantia. Mas fazendo esse trabalho preventivo de... Você vai conseguir uma vida legal da Tranquilo, né? peça. Quando você for fazer as suas revisões, você conversa lá com Entendi. o pessoal
Aí Concessionária. acabou de Concessionária gravar, ele pra ele liga pro trocar. mecânico dele. Ô, Tião, Ô, filho Bota da uma puta, dica. tu trocou. qual vai ser a indicação da semana? Cara, não, o que me chamou a atenção da semana foi o lançamento da 11ª geração do Honda Civic. 11ª? 11ª geração, né, do Honda Civic, que chegou no bonito, Brasil cara, essa carro. semana. Vai ser vendido só em 3 estados. Não, ele assim, a gente aqui pode comprar, assim, mas assim... Vai trazer de lá, mas pra você pegar a pronta entrega é só lá. É, exato. Ele não está sendo fabricado mais aqui no Brasil, tá? Ele está sendo fabricado na... Agora eu esqueci. Não lembro qual é o país. No México? Não é não. Eu não me recordo agora. Mas ele não está sendo fabricado mais aqui no país. E ele chegou aqui pra gente custando R$245 mil. É uma É. bagulhozinha ambulante. Bagatela. É um... Vale a pena o investimento? Na verdade, o carro não é investimento, né? Cara, se você estiver disposto para pagar esse valor num sedã, O que é que tendo em vista hoje que os carros, os SUVs, estão dominando o mercado, se você tiver Me diga uma coisa, vontade de Everton. possuir um sedã híbrido, O que é que Ele ele. é o híbrido, né? É Então, híbrido. o que é que ele Só vai traz vir aqui pro justamente isso aí? Brasil. O que é que Vai- ele traz de bom para ter esse valor? hoje o que eles estão prezando muito é a economia, tá? Ele é um carro que teve algumas mudanças estruturais, né? Mas assim, o ponto principal hoje é a economia dele, com a associação do motor híbrido com o motor a combustão, tá? Hoje ele não tem mais caixa de marcha, a tração é toda feita do motor direto para as rodas, mas tem uma coisa que eu estava assistindo um vídeo nele que eu achei bem Não tem interessante. transmissão? Não tem E transmissão. a velocidade Ele tem o câmbio, mas só para você engrenar as marchas, para você engrenar Aposentaram o CVT. aposentar o CVT. Agora ele sai que eu direto. acho É o virtual, um câmbio então. arretado do CVT. Agora uma coisa interessante, para o entusiasta, o que foi que eles fizeram? Quando você joga no modo esporte, Vou ele, estudar esse carro. ele faz ruídos, barulhos, como se estivesse trocando as marchas. E hoje ele é equipado com o som da Boster, alguma coisa do tipo. Ah, mas isso aí já existe, mano. Então- A Honda fez muito isso. Então, mas ele não tem mais câmbio, não tem mais câmbio automático. A engrenagem ela já vai sair direto do motor para as rodas. Então, assim, como eu falei, hoje o principal ponto deles que eles visaram foi a economia. Mas, assim, eu sinceramente eu não sei quem é que vai comprar esses Mas carros. a porque Toyota lançou o híbrido, foi o primeiro, acho que foi Tá o vindo da Prius. Tailândia. Tailândia e Meu Deus do céu, é sério isso. Foi o Prius, ele era o híbrido. Uhum, Não, mas na verdade foi o Ford, o Fusion, que foi o primeiro, né? uhum. Depois foi o Prius. Aí agora. Então, assim, a internet tá falando muito do lançamento dessa semana, que foi esse carro. Mas, assim, tendo em vista que hoje nos Estados Unidos ele é vendido a $25 mil, É. chegou aqui. É, Agora 200 lá mil, fora ainda porra. chegou com dois tipos de motorização, 1.3 turbo e 1.8. Ambos a combustão. Mas aqui são- pro Brasil, 1.8 turbo ou 1.8 aspirado? 1.8 aspirado. E chegou somente o híbrido aqui no Brasil, custando R$245 mil no seu lançamento. Então, assim, Qual é o Corolla? É o Altis que tá fazendo 30 km com 1 litro? mais ou menos isso. Mas é o híbrido. É, Então. Todo vai ser, híbrido- Vai ser a concorrência. Só pô. perde pro carro de quem? tudo de madeira. Essa é É do Madeira. O Madeira é um outro gerente que tem aqui no shopping que ele tem um Argo 1.0. Faz Que 75 ele abastece km. em Pombos, mas é só a gasolina de Pombos que faz isso. 60 km. Nossa senhora. Madeira, um abraço. Mentiroso que só a porra, mano. Então, assim, por que foi que eu trouxe pra falar desse carro aqui? Que é um cenário assim que me preocupa hoje aqui no Brasil, porque o valor de um carro desse que até então uma pessoa de classe média conseguia comprar um geração 10, um G10 aí, tranquilamente. Você sabe o que é isso aí? Mas Everton? hoje, quem é que vai comprar esse carro? Eu- Então, ou eles estão partindo para Fãs de Civic. um público totalmente exclusivo, né? Ou então os caras vão detonar o carro aqui no país. Eu acho que é uma estratégia de preço meio arriscada. Vou dizer por quê. Porque você tem um líder de mercado que é o Corolla. Uhum. Aqui na cidade de Corolla, até já Sim, chega, sim. né? Até Uhum. Corolla pra feirante tem que estar colocando coisa dentro do Corolla. Uhum. Aí você tem um líder de mercado, que vai ser abaixo de 240 mil reais. Aí você vai para um Civic, por mais que ele seja híbrido, 244 mil reais. Importado da Tailândia. Uhum. E aí você pega, teoricamente, um carro mais premium, uma 320i, agora que vai chegar híbrida também no Brasil, fabricada no México, mas com algumas partes do Brasil, que já parte para os 329 mil. Eu, sinceramente, não é porque eu defendo BMW não, eu tenho. Eu iria pra BMW.
eu não pegaria um Civic por 245 mil reais, não, mano. Cara, Se eu não tivesse dinheiro pra pegar a BMW, eu ia voltar pro Corolla. Cara, então assim, é um cenário, como eu falei, é um cenário que me preocupa, tá? Isso vai até os carros populares, que eu acredito que no Brasil não tem mais. Se colocaram isso é porque no Brasil Mas dá sabe por que todo que a- mundo. Sabe por que a Honda fez isso? Porque ela tem logo abaixo, qual é o sedã que até revitalizou agora? É o City? O City. O City, se você pegar o top de linha, o City chega a 139 mil, mano. Não existe, E cara. aí você tem um City brigando com um Corolla. É a participação de mercado que eles não estão querendo tomar. Porque tem quem compra, pô. Exato. É a mesma Fã de coisa do Civic. cara que fica lá no sinal, ele tá ali porque alguém dá dinheiro. Isso. Agora, se tá, o preço você vai comprar um carro 1.000 pelado aí, é 80, 90 mil reais. Você tira pelo Mas Quid, por né? quê? Uma desgraça Porque tem daquela quem compre, rapaz. 60 mil reais um carro daquele. Tem quem compra. Foda. Se É o tivesse mais barato aí do Brasil hoje, O né? mais barato do Brasil. a velha lei da procura e da oferta Por isso, não é utilizada. por isso Se que fosse carro- utilizado, o preço caía. por isso que carro usado inflacionou. Ninguém O pessoal compra pra tu fala, ver. meu O preço vai lá pra carro, baixo. meu carro valorizou. Não, seu carro inflacionou. Não é investimento. Carro não é investimento. Nunca Seu foi. carro não valorizou. A gente tem um amigo aí, tropeço gigante, que achava que carro era investimento, né, João? Às vezes quem compra e vende carro leva prejuízo. Pois é. Porra, é Inclusive foda disso aí. isso. Então, assim, foi uma das coisas que me chamou mais atenção na semana, foi esse lançamento. Vamos aguardar aí, vamos ver como é que vai ser, como vai ser a aceitação aqui no mercado nacional, né? Espero que logo ela volte a ser fabricada aqui no Brasil para ver se ele consegue baixar mais esse preço, uma coisa que eu acho muito difícil, porque se tu paga 250 no carro, por que tu vai baixar o preço? É previsto não sei se você viu nas tuas pesquisas, que em 2025 o incentivo de carro elétrico no Brasil vai começar, né? Eu acho que o governo federal vai apertar, quer dizer, as montadoras, elas vão apertar o governo federal para dar algum subsídio para ver Chega a se... ser irônico, né? O terceiro país que mais fabrica gasolina para público interno, que é o Brasil, tá se fazendo incentivo para carro elétrico agora. Vai sobrar gasolina. Ela vai ficar mais barato? Não vai. Ontem, só para fim de conhecimento, ontem a gente foi fazer uma avaliação de um Tigo 8 Pro, né? Tem um amigo nosso que está querendo comprar. Pode falar. Alisson. Alisson, o retardado, o líder da lead. Mas assim, Peraí, cara, ele Ele vai se desfazer não- da Pajero. mas ele não tava namorando Pajero a Yahan? 2010. é. Aí ontem ele falou um Huawei que ia pegar uma picape, porque ele é dono de construtora. Vou pegar uma picape, aí se apaixonou na Ranger. 289 mil lá em Recife. E aí ontem esse cabaço, eu vi você postando as coisas, esse cabaço foi e falou que foram lá na Caoa Cherry. E aí os carros da Cherry, eu não gosto também, mano. Aquele Tigo 8 lá, é a oitava maravilha do Cara, mundo. cara, mas eu vou te Compre, falar. Diego. Eu vou te, Mano, eu é vou te horrível. falar, mas o carro é bem construído, tá? Mas é um carro, uma aquisição que eu também só... Everton, meu amigo em São Paulo comprou com uma semana de uso, a mola do banco varou e a mola do banco traseiro varou, passando uma lombada, varou e pegou a perna da filha dele. Caramba. Erros construtivos. Bem construído, ele é feito pra destruir a pessoa também, né? Não, mas assim, achei o carro muito bem acabado. Já tem a Mas manutenção, é um peças de reposição. carro para 7 lugares, custando em torno de 280 mil. Aí eu te pergunto, tu vai andar num sedã por 245 ou tu vai andar num carro de 7 Mas você lugares? tem público diferente, mano. Tem mais o que o Everton fala aí, é do modismo, cara, que tem. O modismo hoje é o SUV. Deixa eu ver. Pois é. É o modismo. Então é Eu isso. gosto muito de carro hatchback. Não gosto muito do sedã. Sempre. Eu tive. O próprio Civic R-Type, que veio pro Brasil, acho que 25 unidades só, aquele vermelho topado de quase 500 cavalos. O hatch. É o hatch mais caro que tem no Brasil pra comprar hoje. Ninguém compra. Como é que tá a avaliação da X5 da Shopee? O Fiat Fastback. Caramba, velho. Aquele Porra, carro. foda. caro Eu fui no da dia do gota. lançamento, mano. E o pior é que o que o Diego falou, ficou todo Pé mundo duro, parado velho, olhando. Assim, na hora que eles 134. tiraram. Tu foi? Na Não, Fiat não. italiana? Quando eu fiz o jabá aqui, eu fiz italiano. Eles tiraram Tava a versão Abarth, que é a mais topinha, né? Topada não de motorização ou acabamento, que é a de design. Aí na hora que ele baixou o volume, porque ele aprendeu, porque ele tomou garrafada da outra vez. Foi. Aí eles puxaram A cristal. a capa que tava no carro, aí eu tava logo atrás. Juro pra você, foi instantâneo. Eu não conhecia o cara que tava do meu lado. Aí na hora que ele tirou, que a gente viu o carro, eu falei, ué, BMW? É uma cópia. Juro pra você, mano. A Foi muito cópia engraçado. da BMW.
Foi foda. Cara, a única coisa que me preocupa É bonito. essa Agora- falta de noção das Agora- montadoras. Não sei, eu não sei qual é a relação peso-potência do Fiat. Mas assim, para motor 1.3 de quase 130 cavalos, negócio assim? 183 cavalos. Não. A versão inicial não é isso aí não. O Abarth que eu tô falando. Não é o inicial, não. O Abarth é aquele que tem um escorpião na frente. Ah, o 180 cavalos aí, a relação fica Ele lá não em é cima. preparado? Ah, deve também custar o quê? Um rim, né? Não, pior que não. Na época ele tava 189.900 no lançamento. Mas o de entrada é 139 mil. Então motor 1.3, 130 é, cavalos. 1.3, é. Ai, ai. Muita gente que tem Compass tentou migrar pra ele, mas assim, que eu vi, muita gente não gostou não. Preferiram o Compass. Compass. É. Tá aí uma coisa que eu não entendo. 50% da população, segundo a Marinha, passa fome, Não, né? 60. 60, né? E 50 é obeso. Como é que essa conta é pau? Vai fechar. Eu não consigo entender isso, não. Aí tem público pra pagar esse valor num carro, né? Enfim. Mas foi isso. Próxima semana, se alguém Rapaz, quiser quem algum- compra isso aí são os líderes de suplemento. Próxima semana você suplemento, traz pra mano. mim, por favor, que pediram. Eu vou falar agora, que é pra falar sobre carros pra família. Perfeito. Aí pediram o novo e pediram o seminovo. Lembra que eu falei da velhinha que tava conversando sobre Sim. antigas peruas? Sim, sim. Então, vê se busca alguma coisa de Joia. usado e novo pra falar de... Lembra da Zafira, Joia. da Meriva? Meriva 1.8. Ei, Meriva era o carro mais apreendido de ladrão no Rio de Janeiro, mano. Que dava pra esconder um fuzil na barra lateral aqui. Queria os criminosos fugir com Hoje em o negócio. dia, no Rio Era é uma o esponja, Renegade. né? Sabia? Renegade. É, o Renegade, porque o pessoal consegue andar com fuzil em pé. É, Tem um sério. porta-fuzil lá no negócio. Principalmente a polícia anda muito com esses carros lá. Eles conseguem Rene. andar com um fuzil aqui em pé. A Rene. A Rene. Pois é. Ótimo, então pra finalizar nosso querido podcast, eu vou fazer o famoso pinga-fogo com os integrantes da mesa. E vamos ver o que dá. O pinga-fogo, Diego, é um negócio que eu falo bem rápido, tem que responder bem rápido. É coisa doida, viu? Uma palavra só? É, uma palavra só. Mas eu vou começar com o João. Vamos ver, pra ver se eu... E obrigado, Coca. Começar com o João e você vê como é. E a gente vai fazer muito rápido. João, do passado você bobeou, hein, mano? Você ficou. Você pode Não, mano. bobiei não. Vamos lá, preparado? Bora. Goiaba, abacaxi. Abacaxi. Ar-condicionado, ventilador. Ar-condicionado. Fox ou Hatch Cruise. Focus. Brasília ou Cuiabá. Brasília. Misto quente ou hambúrguer. Misto quente. Jaspion ou Peppa Pig. Como é? Jaspion ou Peppa Pig. Jaspion, pô. Foi de infância, Jaspion. Arretado. Ainda tinha robô gigante. Você entendeu, Peppa Pig, né? Sei. Everton. Vamos lá. Motorola ou Samsung? Motorola. Tá demorando. Vai. Praia suja ou fazenda com cheiro de bosta de cavalo? Melhor fazenda. Pincher ou Lulu da Pomerânia? Um Pincher, claro. Russas ou ucranianas? Ucraniana. Chevette ou Fusca? A melhor é o Fusca. Americanas ou Bomboniere do cinema? Bomboniere. Isso aí é só Bomboniere, porque Bomboniere. Lava as 3 barras de chocolate que tu falou. Eu não vou mais na safado. Americanas. Vai, Diegão. Bora. Terno ou toga? Terno. Honda ou Yamaha? Honda. Cuscuz com bacon ou tapioca com queijo? Cuscuz com bacon. Tu viu? Criminal ou familiar? Criminal. Caruaru ou Recife? Caruaru. Academia ou ar livre? Academia. Vinho ou cerveja? Cerveja. É. Então foi isso, senhores. Mais um Brutus que trouxe informações pra você, temas polêmicos. Agradecemos a todos que estão assistindo. Por favor, cliquem. Clica lá na no foto, vrido. se inscreve lá. Passamos de 200 inscritos, muito bom em um mês. Eu acho que foi 2 meses, foi formidável isso pra gente. Tô muito feliz com os resultados do canal. E quem tiver dúvidas sobre doutor, por favor, pode falar sobre seu contato, que você pode fazer jabá, não tem problema. Sim, 81, né? WhatsApp 99607-6089. O Instagram, @Diego Cândido ADV. O cliente que quiser, você como representante, pode te acionar pelo Instagram mesmo? Sim, pelo Instagram. A gente também tem escritório no H Empresarial, Chique. no primeiro andar, sala 101. Perfeito. Sobe a escada, não pega elevador. Que tamanho não pega elevador né? Ok, senhores. Faz o jabá da Higienize. Tá, e quem estiver precisando aí dar um trato, dar uma limpada aí no carro, entre em contato comigo aí, segue lá o perfil da Higienize, tá? Me segue lá nas redes sociais e acompanha lá, beleza? Vamos falar já sobre isso aí. Você ainda tem a empresa de painel solar lá? Que Não. você começou o investimento? Parou? Não, parei. Você quer fazer jabá de alguma coisa?
Não, somente agradecer aí a presença do Dr. Diego, a presença do Bruto Mano e do Bruto Everton. O Danilo não veio porque, infelizmente, deixou. foi. Pode Mas a mandar. gente vai começar aqui nós vamos conversar com o Dr. Diego para Eu vou impetrar um habeas corpus. um habeas pra ele. corpus, exatamente. Faça aí, conseguimos. Aquele manicaca. Muito obrigado, doutor Diego. Excelente palavra, bem segura, bem centrada. Foi um aprendizado aqui pra gente. Só Eu que agradecer. agradeço o convite de vocês e estou à disposição para novas oportunidades, a gente discutir outros temas também. Perfeito. Ótimo, Perfeito. perfeito. Valeu. Tchau, galera. Até o final de semana. Você não que vem. agradeceu o Obrigado. produtor, pai? Ô, Alan! Ele vai me matar porque eu passei 25 minutos hoje. Valeu, Alan. Nós chamamos. Valeu. Valeu.